Posso fazer isso o dia todo. Já avisei que vai dar merda isso. E quem disse que isso é problema meu? Você está ouvindo o MesaCast do Mesa pra 4. Anteriormente no MesaCast 270. Os rumores, eles apontam muito que ele vai virar uma aranha gigante. Mas eu, particularmente, não acho que a Marvel faria isso. Mas pode ser que aconteça. E seria do caraca. Essa mutação, essa evolução da mutação do... Que, assim, o Peter ele não é considerado um mutante porque, na verdade, ele foi um humano geneticamente alterado que foi mordido por uma porra de uma aranha. Show. Então, vai acontecer essa evolução da mutação dele por conta de estresse emocional e tal. É daí que eles fazem um link com o Banner, né? Pro Banner chegar e ajudar ele, porque o Banner entende disso. Não só isso, mas na animação dos anos 90, ele vai procurar ajuda dos X-Men. Dos X-Men, Sim, né? E aí dizem que a Jean Grey tá nesse filme. Só que a Jean Grey supostamente seria uma vilã. Não vai ser a 7.5, mas eu também acho que não. Mas vocês, aquela cena que ele abre um carro forte, eu não sei se era um carro forte, tem uma velhinha lá dentro. Então, aquilo ali, se você for ver no trailer, Premier, você vai ver que a telepatia, ela sai da senhorinha e ela vai pros guardas, e ela vai subindo. Então você vai vendo que ela tá controlando as pessoas. Tem alguém controlando as pessoas. Mas não a Jean Grey não faria isso. Não, mas a gente tem que entender que é um contexto completamente diferente. Tipo assim, a Jean Grey da Sync é uma Jean Grey muito mais jovem. É completamente diferente. Ela não sabe como controlar os poderes dela, ela não sabe a maneira de controlar. Ela tá muito instável. Ela não tem o professor Xavier pra chegar pra ela e dizer o que é certo e o que é errado. Não vai colocar um X-Men no filme do Homem-Aranha. Tipo, um X-Men tão grande assim. Gente, qual o problema? Isso é Marvel, gente. Cara, já tem 300 coisas pra colocar X-Men. O quadrinho é assim. Peter Parker, que ele tá num momento diferente da vida dele, que a gente precisa ver isso sendo explorado. Tem uma porrada de vilão. Tá bom que um ou outro vai ser só, né? Não vai ser desenvolvido. Acho que tem uma porrada de vilão, não é nem um problema. É que tem muito personagem... Frank Castle. Aí tu vai colocar um X-Men no filme, cara. A possibilidade do... Eu acho até... Isso é teoria minha. Não sei se já foi falado e tal. Mas o Tron é o tio, não, que aparece lá, que não tá acreditado no IMDb. O cara que vai ser o chefe do pessoal que caça mutante lá. O cara do... Ele é o Oliver Twist? Ele provavelmente é só um cara que, se a gente for ver, o departamento de controle de danos, ele tá caçando a Jean Grey. Não vou falar de Jean Grey porque é a personagem da Sim. Eu entendo muita galera que gosta de cinema, cara. Eu amo cinema, mas, mano, eu sou fã de quadrinho. E quando eu tô vendo o filme do Homem-Aranha, desculpa, eu não quero ver cinematica, eu quero ver quadrinho. Eu aposto que não seja ela porque a Marvel, empresa, indústria, dinheiro, não apresentaria uma personagem do tamanho da Jean Grey. Cara, eu concordo contigo. A próxima grande saga dos cinemas vai ser X-Men. Isso fica complicado como costurar, sabendo que tu vai ter um soft reboot a partir do Guerras Secretas, de montar uma equipe nova. Eu tenho meu pensamento parecido com o do Nathan, do tipo, cara, será que eles vão apresentar a Jean Grey agora fazendo o que tá fazendo antes de conhecer um professor Xavier pra guiar ela? Porque assim, a gente já sabe que já tá X-Men, o novo X-Men, já tá em pré-produção pra lançar daqui a um tempo. Eu fiquei pensando se eles não querem fazer uma gambiarra maluca, que eu acho um erro, mas tudo bem, de trazer a Sad 5 como a Jean Grey pra esse filme, pra deixar ela apresentada pra depois usá-la futuramente. E aí rolar esse reboot e tal, e depois trazerem ela de volta. E essas foram as nossas teorias sobre o trailer do Homem-Aranha, sobre o que poderia estar rolando naquela época, tá? Quando a gente gravou. Agora você vai ficar com a nossa gravação sobre Homem-Aranha Um Novo Dia, repleto de spoiler. Galera, repleto de spoiler, por sua conta e risco, tá bom? E lembrando que essa aqui é a versão que você ouve pro YouTube, tá? Se quiser ouvir as versões de outros agregadores de áudio, clica lá. Bom episódio pra vocês. Senhoras e senhores, meninos e meninas aracnídeos de toda a podosfera, estamos começando mais um MesaCast para falar de um dos filmes mais esperados do ano, que é Homem-Aranha Um Novo Dia, que olha, eu tô sentindo que pode ser um filme que pode dividir a fanbase do Aranha. Eu sou o Efraim Fernandes e olha, rolou showzinho do Tom Holland de máscara de aranha e cuequinha pra zendar em casa. Certeza disso. Fala galera, quem fala aqui é a Maria, do eu.mariastxs. E pode não ser o melhor filme do Homem-Aranha, mas qualquer filme do Homem-Aranha é uma experiência transcendental. Até mesmo que você chegue
uns 30 minutos depois do filme. Fala aí, meus amigos, Nathan, do Smash Bros. TV. Nós estamos aqui mais uma vez para falar desse que, pra mim, é o melhor filme de herói, não só do ano, mas desde Vingadores Ultimato. E, Efra, posso só discordar de você, porque quem é fã de verdade do Homem-Aranha adorou esse filme. Fala galera, eu sou o Richard, vulgo Rick Mura, do Smash.tv. Com grandes personagens vem grandes responsabilidades. E Dustin Daniel Clayton e Tom Holland pegaram essa responsabilidade e deram muito mais peso a ela. Só isso que eu tenho a declarar. Ei, cinéfilos, Igor Iglesias aqui mais uma vez e muito obrigado, Marvel, obrigado, Kevin Feige, obrigado, Tom Holland. Gente, vamos começar logo do ponto mais importante, a coisa mais comentada, a participação da Sadie Sink, que não é segredo pra ninguém, que é a Jean Grey nesse filme, né? Então eu meio que senti, eu não sei vocês, tá? Mas eu meio que senti que o filme aqui, ele meio que faz uma história de origem dela, né? Ela tá ali com sangue nos olhos pra querer, né, reencontrar a irmã, que foi levada pelo controle de danos e tal, e ela age de forma vilanizada, vamos dizer assim, embora a gente entenda o porquê dela fazer aquilo, né? Ela não tem uma figura materna, né? Ela não teve ninguém pra conduzir ela. Ela tem grandes poderes, mas ela nunca entendeu sobre responsabilidade. Então, a gente entende do porquê dela agir daquela maneira. E eu queria saber aqui as suas impressões sobre finalmente termos a Jean Grey nesse universo do MCU. Queria começar dizendo que eu gostei bastante da participação dela. E eu queria ressaltar, Efraim, que há mais de um ano eu trouxe uma notícia de um rumor que tinha saído na Variety sobre as possíveis personagens dela, e eu fiz um vídeo dizendo sobre o porquê dela ser a Jean Grey e como faria total sentido na trama de Homem-Aranha, e meu amigo, eu consegui acertar todos os detalhes. Mas, tirando essa parte, cara, eu gostei bastante do que eu vi da personagem. Eu acho que é diferente, sim, do que nós conhecemos dela nos quadrinhos, mas trouxe mais camadas. Vendo que, muito provavelmente, né, os X-Men vão ser a próxima galinha dos ovos de ouro da Marvel nos cinemas, e vendo que, óbvio, que a fase da Fênix vai ser adaptada e vai ser um estouro, eles já começam a plantar coisas para que isso aconteça. E não se torna algo que acontece do nada, mas sim uma coisa que já faz parte da essência dela, como sempre foi dito nos quadrinhos, mas dessa vez nos cinemas fez muito sentido e acredito que vai fazer muito mais sentido. Introduzem sim ela, eu acho que até melhoram a origem dela, dando mais razões do porquê ela aceita tão bem a Fênix conduz ela e se torna talvez a maior e melhor hospedeira, sem dúvidas nenhuma, da Fênix nos quadrinhos. E eu gostei bastante, cara. Eu gostei bastante da interpretação dela. Acho que ela entrega uma ótima Jean Grey. As interações dela com o Tom Holland, né, o Peter Parker, cara, são incríveis. Aquela cena final, quando ele vira pra ela e fala que não é porque nós perdemos tudo que nós merecemos viver sozinhos, e ela olha pra ele, né? Enfim, todas as interações eu acho que ela tem com o núcleo do Homem-Aranha são, pra mim, sensacionais. Eu gostei bastante da interpretação dela e acho que até melhoraram a origem dela e a forma como ela libera os seus poderes diferentes dos quadrinhos, mas eu gostei bastante. Foi uma experiência muito inusitada. Tinha rumores, tinha exemplo, a gente já tinha conversado sobre isso antes. E era uma possibilidade que se concretizou. No personagem da Sadie Sink, nessa Jean Grey nova, a gente vê uma nova forma de apresentação de personagem. A Marvel, pra mim, executou muito bem, fez um mistériozinho maneiro, e a forma como apresentou foi uma forma muito simples, trazendo ali na parte investigativa, e não foi uma frase super impactante pra quebrar a quarta parede e comunicar com o público. Na verdade, foi mais um trabalho de investigação do Peter muito bem feito, que conseguiu chegar ali na conclusão, e todo mundo no cinema, obviamente, teve a reação do ou bateu palma e gritou. Essa personagem da Jean Grey, cara, pra mim foi uma boa forma de apresentar. Trouxeram raízes antigas dos quadrinhos, explorando a Sarah, que é a irmã mais velha dela. Então, realmente foi surpreendente a Marvel ir tão longe. Desse Daniel Clayton, de novo, ele fez um trabalho de pesquisa muito bom, trazendo a personagem, trazendo uma forma pré-evolução dos poderes da Jean Grey, que gerou toda esse mistério, né? Cara, eu gostei da apresentação, gostei da interpretação da série sim, que ela mandou super bem no papel, assim como ela sempre foi uma das melhores, se não a melhor do núcleo dela em Stranger Things, e mais uma vez ela tem uma interpretação fantástica. Uma jovem perdida, uma jovem que precisa de um apoio, precisa de uma direção, e um Homem-Aranha que a todo momento foi direcionado por alguém, seja o Tony Stark ou a Tia May, agora ele teve a vez de assumir esse papel e guiar alguém para um caminho de heroísmo, e foi exatamente o que ele fez de uma forma muito bonita, e é isso que eu tenho pra dizer. Eu gostei muito da personagem da série 5, gostei de como ela foi apresentada, gostei da execução, da interpretação da atriz, e eu quero muito ver ela no decorrer dessa carreira, dessa saga dos mutantes. Só queria adicionar uma coisa, Efra, que pra mim
a cena quando ela libera os poderes é não só a melhor representação de telecinese e telepatia que nós vimos dos mutantes no cinema, mas a melhor cena de um mutante nos cinemas. Pra mim, a cena onde ela libera os poderes naquela sala é a cena mais quadrinhos dos X-Men que nós já vimos nas telas de cinemas. Com certeza. Me lembrou essa cena que ela tá liberando esse pulso de energia, né, em Nova York e tal. Eu lembrei do professor Xavier no Logan, que também ele tava com um problema, né, não sei se é demência, se é Alzheimer, que o professor Xavier tinha no filme do Logan. Ele tinha essa doença degenerativa e ele tinha aqueles surtos dele, né, aquelas crises que ele tinha, e isso expandia um raio de energia e todo mundo ficava paralisado. Eu lembrei disso quando eu vi o filme. Sim, ele amplifica os poderes do Xavier, né? E eu acho que foi muito bem feito. E a maneira como eles retratam, né, a telepatia e a telecinese com aquela coisa meio embaçada, né, na tela, tipo, ao redor dela. Achei muito legal, cara. Muito legal. Cara, eu acho a Sadie Sink espetacular. Ela é maravilhosa. Eu só tenho a minha leve dificuldade, né, em conseguir me adaptar. Porque eu acho que ela é tão excelente, mas tão excelente, principalmente Stranger Things, né, que eu não consigo desfazer ela de ser a Max. Então, às vezes eu olho e eu fico naquilo de, poxa, pra mim ainda é a Max, sabe? Então eu preciso desmistificar isso ainda um pouco na minha cabeça, mas é um preconceito meu, ela não tem nada a ver com isso. Só acontece muito com personagens marcantes. Mas, não sei se eu gosto muito, na verdade eu gosto muito da Jean Grey, mas eu não sei se eu gostei tanto dela ter participado do filme. Quando falaram o nome do filme, quando anunciaram que seria Brand New Day, eu tinha imaginado que seria aquele tipo de história mais pé no chão, um Peter mais realista em Nova York. E é basicamente isso que o filme faz. Mas eu acho que o fato da Jean Grey ser tão espetacular me afasta um pouco desse núcleo que era uma expectativa que eu queria ver. Então, cara, já fazia parte, já era muito óbvio que ela seria Jean Grey. Eu acho que entrando na sala do cinema, assistindo o filme, não era aquilo que a minha expectativa inicial, porque eu sempre tenho isso, né? Eu tendo sempre a ficar ali com aquele sentimento, né? Conforme o filme foi passando, aquele sentimento da esperança que eu tinha em ver aquele filme muito mais pé no chão ao passar do tempo, né? Ela vai se esvaindo. Mas faz parte, foi o filme que produziram. Mas um personagem que eu queria muito que tivesse aparecido era um dos personagens do Rumor, mas ao longo do tempo, com tantas as especulações que tiveram sobre, eu acabei falando, definitivamente esse personagem não vai aparecer, é o Senhor Negativo. Enfim, acabou não acontecendo, era uma expectativa minha, mas, enfim, tivemos a Jean Grey com essa cena sobre telecinese muito boa, maravilhosa, mas em si, eu acho que talvez esse tenha sido um motivo que eu não tenha me aproximado tanto do filme. A essência do filme muito, muito cristalizada, muito bonita, mas aí eu acho que conforme vai passando ali, né, pro desfecho, né, pro arco final, por mais que a cena seja muito bonita, ao mesmo tempo, pra mim é um pouco clichê, e me tira ali daquela linha de esperança que eu tinha de ver algo mais pé no chão. Cara, curti pra caramba Homem-Aranha, Um Novo Dia. Achei um filme muito bom. E eu tive uma experiência ainda melhor com ele quando eu assisti a segunda vez, porque eu assisti numa sessão com fãs. E a primeira vez era assim, uma sessão mais padrão, não tivemos tantas reações, né? Inclusive na cena em que apareceu o nome Jean Grey, ninguém reagiu, saca? E eu fiquei tipo, caraca, é foda ser um dos únicos nerds do rolê. Mas enfim, já quando eu vi na segunda sessão, todo mundo do cinema ficou, meu Deus, não sei o quê. E falando da Jean Grey, que a gente já tá começando falando dela, ao mesmo tempo que pra mim é uma coisa nova, é maneiro ver os X-Men agora entrando aí no MCU, eu acho que isso é um pouquinho o problema do filme. Porque, cara, no final, principalmente, pra mim, ela rouba muito o cenário do Homem-Aranha. Eu tava adorando o filme no primeiro e no segundo ato, aquela história do Homem-Aranha mais urbano. Pô, o Homem-Aranha investigando, cara, ele vai até a Helena, que pra mim foi uma grande surpresa essa personagem ter aparecido no filme. E aí a gente também tem Hulk, Justiceiro e a Jean Grey. A Jean Grey, ela parece que ela rouba todos esses núcleos pra ela ali no terceiro ato do filme. E que bom que o filme ele encerra um pouquinho esse arco dela para ter mais um pouquinho ali de Homem-Aranha e ele encerrar daquela forma magnífica. Mas a gente vai falar mais sobre a personagem. Eu gosto da forma como ela usa os poderes, só que eu acho que ao mesmo tempo que ela é uma coisa nova,
que dá uma cara boa pra Marvel, ela se tornou um pouquinho, deixa eu puxar a sardinha pro meu lado. E isso foge um pouquinho pra mim do que o filme tá propondo quando ele começa. Um novo dia, uma nova história pro Peter Parker. O Tom Holland, ele tá magnífico nesse filme. Cara, ele é o Homem-Aranha. Se a gente debateu aqui várias vezes sobre ele não ser o personagem que a gente sempre quis, coisas que o Tobey e o Andrew já apresentaram nos seus primeiros filmes, nesse demorou 3,5 para ele apresentar, agora eu acho que é inegável. Esse garoto, ele é o Peter Parker / Homem-Aranha. Mas é aquilo, a Jean Grey, ela é um pouquinho do problema do filme para mim, quando ao mesmo tempo ela também é uma coisa interessante. Eu tenho a impressão de que alguém lá no comando de cadeia da Marvel, Kevin Feige, ou até mesmo alguém acima dele, virou e teve a seguinte ideia: gente, precisamos colocar mutantes nesse universo e precisamos colocar no filme do Homem-Aranha. Que virem roteiristas, mas eu preciso ter a Jean Grey ou qualquer outro mutante nesse filme. Eu tenho a impressão que foi isso. Mas assim, nesse filme do Aranha, a gente tem, de fato, né, muita coisa rolando ao mesmo tempo. E o meu medo era esse filme ser tipo o Homem-Aranha atriz do Sam Raimi. Ter muita coisa acontecendo e a coisa não fluir. Graças a Deus não foi o caso. Eu acho que o filme manda bem pra caramba. Eu acho que é o melhor filme do Tom Holland, tá? Como Homem-Aranha. Não é o melhor filme do personagem Homem-Aranha, mas é o melhor, pra mim, é o melhor filme do Homem-Aranha Tom Holland. E aí eu fiquei pensando no seguinte, cara, eu acho que a Jean Grey não chega a me incomodar, não. De novo, tem muita coisa rolando, mas eu sinto que é um filme do Aranha, sabe? Essa galera que aparece, né, e tal, eu acho que ela é bem escrita. Todo mundo ali que aparece tem sua função. Talvez o Ned seja um personagem que esteja sobrando um pouquinho ali, mas eu sinto que o filme faz bem o que quer fazer, sabe? E eu acho que não toma o protagonismo do Peter Parker, mesmo a gente tendo a Jean Grey. E, cara, a Jean Grey, ela é tão poderosa que, cara, a melhor maneira de, entre aspas, derrotar ela tem que ser na conversa, cara, porque ela é a mutante mais poderosa que tem. Então, eu acho legal essa coisa de apresentar a Tia May, do Peter Parker virar e falar, pode entrar na minha mente. E aí, ela vê a memória ao mesmo tempo, tá vivendo aquilo dentro da cabeça dele, e ela tá seguindo os conselhos da Tia May, ela tá absorvendo aquilo, e tem um momento na edição que eu achei uma sacada muito boa, que o Peter senta no lugar que era da Tia May, enquanto que a Jean Grey tá no lugar que era do Peter Parker. Então o Peter, ele meio que assume um pouquinho esse papel de mentoria. Isso que eu acho legal, e isso que eu quero ver nos filmes do Homem-Aranha. Eu quero ver esse garoto, que ele começou garoto, ele começou com 17, 18 anos. Eu quero ver ele crescendo e amadurecendo, e se tornando um Homem-Aranha mais velho, mais maduro, e quem sabe até futuramente, ele tá mentorando aí o Miles Morales. Então eu gostei dessa resolução que eles sacaram, essa sacada que eles tiveram para resolver esse problema da Jean Grey. Eu acho que não chega a roubar o protagonismo dele, não. Não só ser mentor, né, pra Jean Grey, né, mas é impressionante como todos os personagens, com quem ele tem contato, ele serve como um mentor. Se você for parar pra pensar, com o Justiceiro é a mesma coisa. Ele praticamente muda o Justiceiro. Tipo assim, não muda porque o Justiceiro é meio que imudável, né? Mas ele apresenta pro Frank que nem sempre resolver da maneira dele é certo. Né? Ele apresenta pro Hulk que talvez aceitar a sua parte que você considera como ruim, talvez seja algo bom. Talvez encontrar o equilíbrio nisso seja a melhor coisa que você pode fazer. Né? Quando ele apresenta pra Helena que, cara, peixes pequenos nem sempre são tão pequenos assim. Não me subestime tanto, né? É basicamente isso. Eu acho interessante como cada lugar onde o Peter passa nesse filme, ele ensina algo. Por cada personagem com quem ele tem contato, ele ensina alguma coisa. É muito legal quando você vê que ele tem esse processo de amadurecimento. Eu vi muitas pessoas criticando, né? Ah, mas ele demorou 3 filmes pra fazer isso. Ah, mano, sei... Mano, ele começa com 14 anos, sabe? Tipo assim, personagem, né? Começa com 14 anos. Hoje nós vemos o personagem com 21 pra 22. É muito diferente. É muito diferente. O processo de amadurecimento dele é muito bom. E ele já começa a ser muito bom a partir do último filme, né? Quando, tipo assim, a gente começa a ver ele... Pô, ele pediu ajuda pro Strange porque era a única coisa que ele poderia ter feito. O que o Strange faz não dá certo. O que ele faz? Ele faz do jeito dele. Ah, mas deu errado. Deu errado, mas ele fez do jeito dele. Ele não apela pra pedir ajuda pras outras pessoas, porque o que mais me incomodava no Peter Parker do Tom Holland, principalmente no segundo filme, por quê? Porque no primeiro filme ele age como Peter Parker. No De Volta ao Lar, que inclusive pra mim é um filme incrível de Homem-Aranha, quando
o assunto é retratar a escola, é retratar interação com personagens, e a maneira como eles fazem eu acho muito bom. Vendem um filme, né, na época como se fosse um filme com o Homem de Ferro, na verdade é um filme do Homem-Aranha. Ele é apresentado, ele tá lá, e ele às vezes não pede ajuda pra ninguém, porque ele acha que a maneira dele é a melhor maneira, e isso reflete exatamente o Peter Parker dos quadrinhos, porque ele não quer incomodar ninguém. O Peter pensa assim, eu não quero incomodar essa pessoa, eu vou fazer do meu jeito, porque eu não quero incomodar, e eu acho que o meu jeito é a melhor maneira. Coisa de Peter Parker, e coisa de gente normal. Só que eu acho que isso perde no segundo filme. No final desse filme, ou em algum momento desse filme, ele tem uma lembrança com a tia May, que ela fala que não é fraqueza. Não sei se são essas exatas palavras, tá, gente? Porque eu preciso rever o filme. Mas ela fala alguma coisa sobre não é fraqueza pedir ajuda. As pessoas reclamam do Homem-Aranha, desse novo Homem-Aranha, porque ele tá sempre dependente. Porque foi a maneira como escreveram o personagem. Ele é um garoto e tá enfrentando coisas muito maiores do que ele, então ele meio que é apadrinhado do Stark. Mas nesse filme, se eu não me engano, a tia May vira pra ele e fala que não há problema em pedir ajuda, porque nem tudo dá pra resolver sozinho. Ele aprende essa lição e ele passa essa lição pra Jean Grey no final do filme, dizendo que ela não precisa estar sozinha, ela tem que viver em grupo e tal, dando uma piscadela pra X-Men, né? Tanto que no final, quando ela vai embora, dá a entender que ela tá indo lá pro norte, pra parte mais norte de Nova York, com aquelas árvores lá, dando a entender que ela pode estar encontrando com os X-Men. Nem tudo você vai resolver sozinho, às vezes você precisa de ajuda, às vezes até um herói precisa de ajuda. E ele meio que ensina isso pra Jean Grey, né? Então, deu pra perceber ali que era uma maneira de anunciar que X-Men tá chegando. Eu acho que é o que eu te falei, tipo assim, me incomoda que no segundo filme me incomoda muito o fato dele depender muito, porque no primeiro filme ele não depende tanto, né? Eu tô falando exclusivamente dos filmes dele. No segundo filme ele depende muito, ele começa a pedir muita ajuda e isso me incomoda muito. Só o fato deles já tirarem ele de Nova York já me incomoda pra caraca, né? Já começa daí. Tipo assim, eu entendo algumas coisas, porque, ele acabou de passar por um processo de perda de um cara que foi muito importante na vida dele. Eu sei que ele é um jovem e, tipo, não é um momento onde ele... Talvez a última coisa que ele pensaria depois de passar tudo que ele passou em Guerra Infinita e Ultimato seria pensar em atividade, vamos lá, vamos ser Homem-Aranha, tá ligado? Até porque o que a gente conhece do personagem não é assim que funciona. Existem momentos que ele tem burnouts, ele fala, cara, eu não quero ser Homem-Aranha, eu não quero, tá ligado? E tipo assim, ele volta à essência dele logo depois. Só que eu acho que eles pesaram muito no segundo filme. E se tornou uma dependência pra algumas coisas que, cara, aquilo me incomodava de uma maneira que você não tá ligado. A única coisa que me conforta naquele filme é a cena final, que pra mim é uma das melhores cenas de ação do Homem-Aranha já feitas no cinema. Aquela cena com os drones, quando ele faz o sentido da aranha funcionar de uma forma incrível. E, tipo, é uma das coisas que mais salvam aquele filme pra mim. No Sem Volta Pra Casa, ele volta à essência do personagem, que a gente viu no De Volta ao Lar, que é aquela coisa de, mano, vou tentar resolver as coisas sozinho porque eu não quero pedir ajuda pra ninguém. E ele faz do jeito dele, não dá certo, ele quebra a cara, e depois ele faz do jeito dele, não só do jeito dele, né, mas do jeito dele elevado à terceira potência. E dá certo. A gente vê de volta esse Peter Parker, né, esse Peter Parker que, mano, quer resolver as coisas da maneira dele e mais maduro dessa vez. Eu acho que foi muito importante ele passar por tudo que ele passou dentro do universo cinematográfico da Marvel, para que a gente visse ele dessa forma como ele é agora, né? Eu acho que é muito legal porque o filme ele retrata muitas histórias icônicas, onde nós vemos o Peter ele achando que ser solitário é a razão, né, de ser um Homem-Aranha, a melhor coisa de ser um Homem-Aranha. Tem até uma interação no desenho espetacular Spider-Man, né, que aqui no Brasil ficou conhecido como Espetacular Homem-Aranha, que quando ele tem um Venom, né, cara, o simbionte fala pra ele, a razão de você ser quem você é porque você está sempre sozinho. E aparece... Cara, a cena é muito parecida, Fran. Você falou da cena com a Tia May, que o Tio Ben aparece pra ele no desenho e começa a mostrar como quem ele faz muito parte de com quem ele sempre esteve. Que era a Tia May, o Tio Ben. Os relacionamentos dele né, no desenho com a Gwen, com o Harry, né, a amizade dele, como isso sempre moldou quem ele foi. Então, tipo, eu acho que é legal tratar desses temas, porque o Peter, ele sempre foi esse cara que sempre se deprecia, né? E uma frase que eu vi esses dias, que eu acho que conversa muito, e por isso que, cara, como um fã do Homem-Aranha, eu fiquei muito feliz assistindo esse filme, foi que dessa vez nós vemos um Peter Parker onde, mais do que nunca nos cinemas, nós não precisamos ver balões dos quadrinhos pra gente adivinhar o que ele tá pensando. A gente só precisa olhar pro rosto do Tom Holland e às vezes até pra máscara com que ele tá vestindo. De tão bom que, como o Igor falou, foi a interpretação desse menino. Então, cara, eu fiquei muito feliz, fiquei muito satisfeito, discordo. Eu acho que ela rouba a cena sim, mas não rouba o filme pra ela. O filme continua sendo, como o Efraim falou, do Homem-Aranha e, tipo, é um filme do Homem-Aranha. E só pra finalizar minha parte, sei que eu tô me alongando muito aqui, só queria dar um contraponto pra Maria, que
é o seguinte: os X-Men, eles não funcionam somente como uma equipe que, porque são mutantes, é uma coisa louca e a gente tá sempre enfrentando apocalipse, não sei o que, vamos viajar. Não, os X-Men, principalmente em Filhos do Átomo, são muito pés no chão. Têm poderes, são mutantes, mas são pés no chão. E isso é legal, porque é uma equipe em que você pode ter eles no espaço, pode ter eles viajando no tempo, pode ter eles no pé no chão, na cidade e resolvendo problemas, né? Então eu acho que eu discordo nessa parte, quando o filme ele eleva muito. Eu não acho que ele eleve muito, porque eu acho que ele apresenta a Jean Grey como... Ele apresenta mais ou menos como ele apresenta os personagens de Filhos do Átomo. São mutantes que têm problemas, estão sendo caçados e eles precisam, na maioria das vezes, usar seus poderes. E pra mim não fugiu do pé no chão do filme, muito pelo contrário, agrega a proposta e traz uma visão dos X-Men legal, porque a gente pode ver essa crescente nos cinemas, assim como a gente viu nos quadrinhos, né? Quando eles reiteram eles, fazem Filhos do Átomo e a gente vê toda uma crescente e é muito legal. Então eu acho que é uma equipe muito versátil, usaram a mutante como eles usam a equipe nos quadrinhos e, cara, o filme é muito, muito pé no chão. Acho que é um dos filmes mais pés no chão de Homem-Aranha depois de Homem-Aranha 2, né? E, cara, o filme conversou muito comigo, muito, muito mesmo. Ó, puxando isso aí de X-Men, antes de passar a palavra aqui, eu percebi que aquele chip inibidor que o Peter Parker faz, né, conversando ali com o Bruce Banner, né, é uma referência ao chip inibidor do Dr. Octopus, né, no Homem-Aranha 2, e eu sinto que o controle de danos futuramente, ou qualquer outra agência dessas aí do mundo da Marvel, pode estar usando essa tecnologia, para poder suprimir poderes de mutantes futuramente, que a gente sabe que mutante vai chegar aí, filme de X-Men e tudo mais, então eles vão expandir esse núcleo de mutantes. Então eles podem estar usando essa tecnologia para suprimir poderes de mutantes futuramente. A minha teoria, Efraim, é que seja o prelúdio da coleira dos mutantes, sabe? Isso aí. A gente vê muito isso no X-Men 97, né, bem retratado, que é a coleira onde eles usam. A gente vê muito no filme do Dia do Futuro Esquecido também, na cena inicial, onde eles estão usando. Não sei se vocês lembram. Isso aí. E no Deadpool também. A gente vê um vislumbre do Bishop ali, naquele início do filme, a gente vê ele usando e tal. Eu acho que é o prelúdio pra isso e, acho que o Homem-Aranha vai ser cobrado pelo Magneto aí no futuro. Cara, você não ajudou muito não, mas também a gente pode ver isso, né, pelo que você falou, cara, eu acho que pode ser usado pelo próprio Departamento de Controle de Danos, porque o personagem do William Mitziger, né, cara, ele é um antimutante ácido nos quadrinhos, mas, tipo assim, num nível surreal. Então, tipo, a gente tava até conversando no off, né, e o Marcos até falou, cara, achei o vilão meio ruim. Cara, o vilão, ele conversa muito com o futuro do Sam, e não só disso. Ele faz a gente pensar numa coisa. Cara, se a gente não viu os mutantes até agora, e a gente tá vendo ele fazer isso com os mutantes, né, os ditos mutantes, a gente viu ele matar a Sarah, a gente viu ele quase matar a Jean, né, com os experimentos dele. Eu fico me perguntando o que esse cara fez com os mutantes que nós ainda não vimos em tela. Perfeito. Né? Assim, o que ele estava fazendo. Então é uma coisa assim que abre os meus olhos, porque nos quadrinhos isso chega num nível de vamos caçar quem tem poderes que não se torna mais só sobre o GNX, mas se torna sobre qualquer pessoa que tenha poderes sobre-humanos. Eu quero reiterar algumas coisas, só pra calar a boca do meu irmão, mas foi mal, me empolguei. Uma das coisas que foi dita foi a Jean Grey, talvez não fazia muito sentido. Eu não quero te refutar não, Maria, mas, cara, a gente já viu na animação mesmo a aparição dos X-Men, a animação dos anos 90, né? Na animação dos anos 90 dos X-Men, a gente já viu o Homem-Aranha e viu o Homem-Aranha, os X-Men no Homem-Aranha, o Homem-Aranha nos X-Men. Então, tipo, é algo super normal e comum, visto que o Instituto Xavier fica numa parte de Nova York. Então não é muito longe, né? Então é muito possível disso acontecer. Visto que a Marvel hoje também está se tornando uma Marvel mais parecida com os quadrinhos. Tanto que nesse filme a gente tem a aparição do Justiceiro, do Hulk e da Viúva Negra. Nada impede também que no próximo filme do Homem-Aranha não apareça o Quarteto Fantástico, ele já não seja amigo do Tocha Humana, ele apareça voando no meio do filme. Que inclusive na primeira edição, né, da Amazing Spider-Man, né, é exatamente o que acontece. Assim, cara, é exatamente o que acontece. E é uma HQ do Homem-Aranha, de apresentação do Homem-Aranha, e o Quarteto Fantástico tá lá. Ele vai até o Quarteto Fantástico, ele acha que o Quarteto Fantástico paga. E ele vai ter dinheiro. E aí ele sai frustrado porque o Quarteto Fantástico não paga. Então, eu acho super cabível, sabe? Eu acho que faz sentido, faz parte. São personagens jovens. E a gente tá vendo um Peter Parker que, assim como lá nas antigas aconteceu, ele tá amadurecendo, tá para se tornar um personagem mais maduro, mais consciente do seu lugar no mundo, mais consciente do seu lugar enquanto super-herói, e ele sabe que ele é um super-herói muito influente. Todo mundo conhece ele enquanto herói. Todo mundo esqueceu do Peter Parker, mas o Homem-Aranha continua com a fama incrível que ele tem. E hoje a gente conseguiu ver o que de fato foi esquecido, que é o que eu quero trazer aqui, que é o amigão da vizinhança. Todo mundo ama o Homem-Aranha, cara. Todo mundo dessa vez.
Porque antes da gente ninguém amava o Homem-Aranha, nem teve tempo dele de casa também pra ele amar, né? Porque o primeiro filme ele tá chegando em casa, o segundo filme ele tá na Europa, o terceiro filme é multiversal e todo mundo esqueceu dele. Não teve tempo da gente ver esse amigão da vizinhança. E agora que ele focou 4 anos? 5 anos da vida dele em ser apenas, única e exclusivamente o Homem-Aranha, ele se tornou o Homem-Aranha que a gente conhece, o amigão da vizinhança. E é muito legal, eu quero trazer esse ponto, né? Esse é o ponto que eu queria trazer no geral. É muito bom ver que todo mundo ama o Homem-Aranha, cara, porque a gente se sente parte do filme. Eu praticamente me senti parte, né, daquele público, daquela Nova York, porque eu também sou um dos caras que ama o Homem-Aranha. E ali, o público, o espectador se torna personagem junto com a galera. Sabe, quando todo mundo ama o Homem-Aranha, quando todo mundo se assusta quando o Homem-Aranha perde o controle, a gente também se assusta. Então, realmente, é o Dustin Daniel Clayton nos transportando para dentro da narrativa. Eu acho isso uma sacada genial. E outro ponto que também é o chip inibidor, né? A gente viu claramente que a Jean, ela arrebentou com ele quando ela liberou os poderes. Então, a gente sabe que vai ter que ter um grande grow-up desse chip aí para conseguir tancar os mutantes. Mas eu quero reiterar outra coisa, não são só os mutantes que têm essa coleira, não são só os mutantes que têm esse chip. Se você pegar algumas prisões da Marvel, a galera, os vilões, eles usam também coleira inibidora ou algum tipo de inibição de poder, seja na cela, seja num bracelete, seja numa coleira. Isso não pode ser exclusivo só dos mutantes, mas pode ser adaptado para qualquer outra prisão. No geral, eu amei as participações do filme. Eu adorei ver o Hulk voltar a ser o Hulk, adorei o Justiceiro da forma como ele é, sendo mais frio e mais calculista. Sendo muitas das vezes, como é que fala? Censurado pelo Homem-Aranha. Eu acho isso muito bom. Genial. Toda vez que o Justiceiro vai soltar um palavrão, o Homem-Aranha interrompe ele. Eu acho isso uma sacada genial do roteiro para deixar o Justiceiro ser quem ele é, mas deixar também o filme acessível para todo mundo. E a participação da Helena, meus amigos, é sempre uma graça à parte. E tudo super condizente com a personalidade da personagem. Eu adorei o filme, cara. E realmente estou muito ansioso para ver a nova fase dos X-Men. E eu quero muito ver o que o meu irmão falou, né? O que esse cara fez com os outros mutantes, né? Porque não é possível que só tenha tido Sarah e Jean Grey na mão dele. Pode até ter uma explicação do porquê, né? O que aconteceu, né? O que esse cara tem feito, né? Cara, é assustador. Né, assim, a interpretação do muito bom ator, que eu não vou me lembrar o nome agora, que fez Ruptura, e ele é avassalador em Ruptura. Né, eu não sei quem aqui assistiu Ruptura, mas ele é avassalador nesse sentido de personagem que você não consegue enxergar o que tem por dentro dos olhos dele, mas você sabe que ele é algo macabro. Eu acho que ele passa um pouco disso nesse Homem-Aranha, sabe? Tipo assim, eu tenho muitas expectativas e um certo medo também de ver o que esse cara tem feito com os mutantes. Cara, sobre o Tom Holland que vocês falaram, e eu concordo muito com o que vocês disseram, é que, impressionantemente, o Tom Holland, ele é criticado em níveis de atuações supremos em comparações, assim, a outros filmes. Só que, pra mim, ele é tipo o Keanu Reeves. Muito diferente, mas no fundo, eles são um pouco iguais. No quê? Cara, eu não acho que o Keanu Reeves seja um baita ator. Uau! Mas, assim, é o Keanu Reeves. E sabe, e no fim é porque ele é aquilo. E eu acho que o Tom Holland nasceu para ser Homem-Aranha. No fim do dia, ele é o Homem-Aranha. Então a gente às vezes não enxerga tanto a figura do Peter Parker unicamente, mas a gente coloca ela e soma ela com quem é Tom Holland. E aí sim forma o Homem-Aranha. E uma pessoa disse uma coisa que, cara, quando eu entrei na sala do cinema, isso foi uma coisa que eu levei muito a sério. E eu quis ver esse filme pensando nisso, e eu assisti esse filme pensando nisso. O Tobey Maguire, ele pode ser o melhor Peter Parker. O Andrew Garfield pode ser o melhor Spider. Mas o Tom Holland pode ser a junção dessas duas coisas. E, cara, eu concordo muito nisso. O como que o Tom Holland traz essa alma, traz esse espírito acolhedor de um ser humano com muitas responsabilidades, que no fim do dia é um ser humano, além de todos os seus poderes. E eu acho isso muito importante. Então, sobre aquela parte, né, que eu falei sobre a Jean Grey, por mais que eu queira, eu sempre quis ver esse filme mais pé no chão do Homem-Aranha. Cara, é porque ver ele lutando contra os samurais no filme, cara, me deu uma emoção assistindo aquilo. Tipo assim, eu achei aquilo ali tão irado que eu assistiria aquela cena ali 1001 vezes. Aquela cena ali é espetacular. E, cara, ter ele no foco, ter ele no centro, pra mim é muito importante. Eu nunca vou esquecer o primeiro filme de herói que eu vi na minha vida, que foi Homem-Aranha 2.
eu nunca vou esquecer a sensação que eu tive a primeira vez que eu assisti esse filme na minha vida. Foi o primeiro filme de herói que eu vi, e eu lembro de assistir com a minha mãe, e a minha mãe lembra até hoje da cena do trem. Cara, ficou tão marcado na minha alma esse filme, até hoje, que pra mim é muito difícil, toda vez que eu entro pra ver o filme do Homem-Aranha, tentar recuperar essa mesma sensação, esse espírito de heroísmo, esse espírito de um Peter que ajuda as pessoas acima de si mesmo. A partir do momento em que eu acabo vendo alguém, às vezes, tentar tomar esse protagonismo dele no meio do filme, e é uma sensação que eu tenho, tá? Não somente porque a gente veio de um ano de estreia, onde o ano passado, junto do início do ano, que veio com essa estreia, mas também que é uma pessoa super influente, principalmente que aumentou muito o seu nível no mercado, atualmente, que é a Sadie Sink, com uma personagem que é espetacular. Eu não lembro exatamente qual foi quando foi isso. Não sei se foi na época que eu ganhei a Era do Apocalipse e tal, se eu tava lendo HQ, ou enfim, se eu tava vendo alguma animação. E aí eu tava assistindo ou lendo na casa da minha tia. E aí um amigo dos meus primos chegou, só que assim, ele é mais velho do que eu e tal. Então ele pegou aquela geração X-Men bem antiga, mas ele não era um doente por Marvel, doente por DC, nem nada do tipo. E ele vendo eu ali e tal, ele falou assim, nossa e tal, você gosta, não sei o quê. Eu falei assim, não, vamos conversar sobre e tal. A gente começou uma descoberta. E aí, cara, eu falei assim, não, mas você tem algum personagem na Marvel que te chama atenção? E ele falou assim, não, é porque a Jean é sensacional, a Jean enfim. Então, assim, eu acho que é uma personagem que chama muita atenção. Muita, muita, muita atenção. Eu sei que pode, sim, ter aquela pegada pé no chão e tudo mais, mas toda vez que alguém chega pra conversar comigo sobre ela, normalmente é com esse nível de grandeza. E eu não tô dizendo que não necessariamente a gente sempre precisa diminuir um personagem pra dar foco em outro. Mas eu sinto ali um pouco, igual o que o Igor falou, que às vezes rouba esse protagonismo. No final, a gente consegue ver naquela parada bem clichê, bem acolhedora e tal, mas mesmo assim eu ainda acho que rouba uma atenção. E no final do filme, o filme vai serenando, vai seguindo aquela mesma linha ali de raciocínio de uma coisa mais branda, de um nível mais pacífico. Mas eu confesso que eu gostaria de ver algo muito mais ativo, muito mais não heróico nesse sentido completamente sobre telecinese, sobre uma nova personagem, sobre uma nova origem, mas contar como seria esse novo Peter Parker inserido nessa Nova York que simplesmente esqueceu ele. Eu acho que é só mais ou menos esse sentimento que eu tive, sabe? Queria, na verdade, dizer várias coisas sobre o filme. Vocês falaram sobre tantas delas. E esse é um ponto, cara, pode parecer uma besteira, mas eu achei uma parada, um detalhe sensacional. Vocês repararam que em muitas cenas a gente vê o olho do Tom Holland por dentro da lente dos olhos? Vocês repararam isso? Sim, a cena do Hulk, quando o Hulk tá indo pra matar ele, ele fala, Bruce, eu sou seu amigo. Sim, também. Sim, não só naquela cena não, Efra. Em vários momentos do filme a gente tem vários takes assim que tu vai reparar, tu vê os olhos. Acho que também depende muito da projeção do cinema, apesar do filme ser bem colorido, bem claro. Mas assim, isso me chamou muita atenção, porque esse uniforme do Homem-Aranha, meu irmão, é um luxo, tá? Ele, pra mim, ele é o terceiro melhor uniforme do Aranha, de tudo que tem live action. Mas assim, é um detalhe tão pequeno, mas ele se tornou muito grande porque isso é durante todo o filme. E sobre o Justiceiro... Ô Igor, se ele é o terceiro, eu quero saber qual é o primeiro, mano. Ah, mano, pra mim sempre vai ser o do Tobey Maguire. Esquece. Pra mim sempre é o do Tobey. O do Tobey, aí segundo do Andrew e em terceiro esse aqui. O do Andrew do Espetacular 2, tá? Não do Espetacular 1. Eu sinto que esse uniforme novo do Tom Holland, ele é meio que uma mistura dos dois aranhas anteriores, né? Sim, é uma junção, né? Ele juntou, tudo que ele conhecia e fez. Eu quero muito saber o que o Efra vai falar do Justiceiro, porque, cara, a gente tinha um puta do medo deles cagarem. Havia uma possibilidade muito grande deles cagarem o Justiceiro nesse filme. E eu sinto que não havia melhor forma de colocar esse cara no MCU como eles fizeram no filme. Você vai dar umas piadinhas pra ele, até porque o Frank, ele sempre foi muito sarcástico, encare da forma que quiser, mas ele sempre é um personagem sarcástico, como se fosse um humor negro ou algo do tipo. Só que a relação dele com o Homem-Aranha funcionou tão bem, cara. Eu achei sensacional. Eu acho que é até melhor do que a relação dele com o Demolidor, por exemplo. Tudo bem que são personagens com ideias diferentes, o Homem-Aranha é um garoto, né? Mas eu acho que
colou muito bem, mano. Não imaginei que desse tão certo isso. Eu acho que foi a escrita, né, cara? Porque, assim, a minha maior preocupação, por exemplo, com o Justiceiro nesse filme, é porque a classificação desse filme, ela é mais branda, ela é pra todo mundo. As séries do Justiceiro da Netflix e o especial que apareceu na Disney Plus e a participação dele no Demolidor, né, Renascido, é uma classificação mais restrita. Então tu fica pensando, cara, tu vai pegar um personagem que é mega violento, o cara só não mata rindo, sabe qual é? Como é que tu vai fazer funcionar no Homem-Aranha? E eu acho que funciona, assim, dentro do que é proposto, funciona. Se você pegar ele na série e pegar ele no filme, você vai ver que tem diferença ali, obviamente. Mas essa interação entre o John Bernthal e o Tom Holland funciona. E eles são amigos na vida real também, né? Então, assim, eles são amigos na vida real. Inclusive, um fez o teste de câmera do outro para eles conseguirem os respectivos papéis. Eles já se conheciam. Eles conhecem bem seus personagens que eles interpretam. Então, se bobear, eles devem ter ali colaborado na hora de fazer a dinâmica entre eles. E o meu medo era que o Justiceiro nesse filme fosse que nem o Lobo no filme da Supergirl. Lobo é um outro personagem que é muito violento e você coloca ele num filme de classificação mais branda e lá o Lobo pra mim não funcionou. Foi apenas uma justificativa pra jogar ele ali e apresentar ele. E eu sinto que não é tão diferente do Justiceiro, tá? Ele é colocado aqui para o grande público conhecer ele. Mas estranhamente, apesar de obviamente ele não ser tão violento assim, ele funciona. E quando tem cena de ação dele, foi o que eu tava prevendo. É pra dar tiro no Hulk, porque o Hulk não sangra. Se sangrar, vai sangrar verde. E é uma justificativa pra ele usar tudo quanto é tipo de arma. E as cenas de ação com o Hulk são muito boas. O Hulk tá vindo, aí o Homem-Aranha vai por cima, puxa o Frank Castle que tá dando tiro. Nossa, essa cena é linda. Não, é linda. É a cena mais quadrinhos, eu acho. Então, essa é muito boa, mas eu também gosto muito daquela que o Justiceiro vem com o Homem-Aranha no colo. Acho aquela cena muito maneira. Que é referência, não, né? sim, cena pra mim é absurda. Mas, assim, é referência à Guerra Civil, cara, mas eu digo assim, de cena de ação, tá ligado? Pra mim, a cena de ação mais quadrinho, assim, foi essa. Tipo assim, cara, o frame dá aquilo ali, mano, se tu corta e faz uma capa de quadrinho, mano, esquece, pô. Vende igual água, pô. O Efraim citou aí o Justiceiro, desse lance dele ser violento e tal, e é muito importante e interessante a gente ter essa quebra, porque o Lobo acabou de aparecer em Supergirl e o Lobo não funciona de jeito nenhum. Ele tem o visual perfeito, mas aquela porra não é o Lobo, cara. E aqui no Justiceiro, a gente acabou de sair do especial dele aí, que ele tá muito maluco e tudo mais, e ele tem o mesmo uniforme, ele só tá sem a barba, mas, cara, ele ainda é o Justiceiro. Ele ainda fala daquele jeito... Ele urra. É muito maneiro. E o uniforme dele é irado, tá? Ele tá numa representação muito boa, mas eu ainda quero ver as luvas brancas em algum dia. Falando do Hulk, porque o Hulk era uma grande peça que eu queria ver como é que ele ia funcionar nesse filme. Quando ele apareceu lá no negócio do controle de danos, que ele é o Dr. Bane mais transformado em Hulk, na minha cabeça putz, mano, sério que o Hulk vai ser só isso no filme? Porque no trailer mal sabia você. Mal sabia você. Foi o momento que eu gritei no cinema, quando ele se transformou e falou... Igor, quando e a tela, cara, a tela cresce inteira pra você ver, tipo assim, só os olhos, tá ligado? Pelos olhos você sabe quem é, mano. Tá ligado? E ele, Sim, pô, mano, tá maluco, mano, muito bom. Sim, cara, é sensacional. É uma das melhores cenas do Hulk dos filmes da Marvel. E, tipo, ele é o Hulk lá do Vingadores 1. Não sei se vocês vão concordar, mas pra mim ele é aquele Hulk que apareceu lá no Vingadores 1. Que é uma representação muito boa. Igor, mais pra trás, é o Hulk do Incrível Hulk, pra mim. Tipo assim, ele tá, tipo, ele tá com raiva. Ele tá com raiva de, tipo assim, o Banner ter prendido ele por tanto tempo. Se a gente for lembrar, são 13 anos, mano. Que a gente não vê um Hulk, tipo assim, animal mesmo, sabe? 13 anos, é muito tempo, cara. Sabe uma parada que eu achei legal também, que eles trouxeram do Justiceiro com o Homem-Aranha? Isso a gente viu muito na série do Demolidor, inclusive nas temporadas recentes, mas nesse filme, de novo, eles trazem esse papo do Justiceiro falar que tudo se resolve na bala e o herói, que é o outro, dizer que não é sempre assim. Só que é maneiro você ver a diferença do Homem-Aranha argumentando e do Demolidor. Porque o Homem-Aranha ele é um garoto, né, cara? Então, basicamente, ele vai falar, não, o Frank, não é tudo assim na bala. Cara, a voz do Tom Holland é muito foda, tanto no áudio original quanto na dublagem. E é muito maneiro ter aquele momento que a gente vê através de uma câmera deles discutindo, o Frank puto com ele, cara. São momentos muito maneirinhos que tem nesse filme. E agora uma referência que o filme também faz, eu acho que o Efra não jogou, a Maria talvez, e os irmãos
aí, o Richard e o Nathan, certamente jogaram os jogos do Homem-Aranha da Insomniac Games, porque, cara, eles botaram golpes, eles botaram os movimentos do Homem-Aranha igual no jogo. E esse jogo, ele é sensacional, ele é espetacular pra qualquer gente do Homem-Aranha. E é perfeito. Ele faz umas movimentações aqui muito maneiras. Possivelmente, Igor, eu acho que uma das melhores cenas de web swing, né, dele se movimentando e a câmera girando, acompanhando ele, possivelmente uma das melhores cenas melhor filmadas do Homem-Aranha nessa movimentação durante a ação dele. Eu não digo necessariamente lutando, não, mas a movimentação dele como aranha, a forma como ele se desloca no espaço, como ele se pendura na teia, sabe, como ele incorpora aquilo que lembra os jogos. Eu não cheguei a jogar os jogos, mas eu já vi no YouTube algumas cenas e tal. Com toda certeza a galera da produção, Tom Holland, o diretor, ele pegou aquilo como base para jogar. Eu sinto que ele pegou o que tem de melhor do Homem-Aranha e jogou aqui nesse filme e falou assim, ó, toma, é pra vocês que estão assistindo. Ele parece que, cara, ele fez uma salada de tudo que ele conhece e ama do Homem-Aranha e sabe que funciona e fez o filme. Eu lembro da sensação, eu vi 2 vezes, né? Cara, quando eu fui a primeira vez, mano, de verdade, cara. Maria falou de Homem-Aranha 2. Assim, o primeiro filme de herói que eu vi também foi Homem-Aranha 2. Né? Engraçado que o primeiro filme que eu vi foi X-Men 1, tá ligado? Mas, tipo assim, poucos filmes me fizeram sentir aquela emoção. Na verdade, nenhum filme me fez sentir a emoção do que eu tive vendo Homem-Aranha 2, que é o seguinte: esse cara, ele é espetacular de verdade. Tipo assim, não é só um jargão, sabe? Ele é espetacular de verdade. Ele é um herói de verdade. E, tipo assim, as pessoas enxergam isso nele. E, tipo assim, cara, é incrível, porque, assim, mano, cara, eu fiquei 10 minutos extasiado. Tipo assim, quando o filme começa, né, já começa com aquela logo da Marvel daquele jeito ali, que é pra te matar, né? Já tipo assim, pô, já é pra, tipo assim, toma aí, mano, já fica triste aí que o bagulho é assim que vai funcionar. Tu já fica meio assim, mas cara, quando eu vi os 10 primeiros minutos do filme, e na segunda vez eu me emocionei mais ainda, mas quando eu vi os 10 primeiros minutos do filme, cara, pela primeira vez, eu lembro que eu tava com a minha namorada e eu virei pra ela, eu falei, eu tô sentindo o que eu não sinto desde Homem-Aranha 2. Eu fiquei extasiado, cara. Eu lembro da sensação que eu tive quando eu vi o Homem-Aranha segurando aquele trem e caindo pra dentro daquele trem, cara. Não tem como, assim, eu lembro disso, cara, e eu choro toda vez que eu lembro disso, cara, porque é o meu herói favorito. Eu já conversei com o Igor várias vezes sobre isso, e é o meu herói favorito, cara. Você quer ver uma cena que eu acho muito boa, cara? A cena final em que a Jean Grey e o Parker estão conversando, e aí ele sente alguma coisa estranha pelo sensor aranha dele. É quando o Punisher dá o tiro, e aí a Jean Grey tá de frente, ele vira pra ele tomar o tiro. Cara, quando eu vi essa cena, e é referência do quadrinho também, né? Eu não lembro agora qual foi a capa, mas é uma capa em que ele atira no Homem-Aranha, então eles meio que reproduzem isso indiretamente, né? Dele dar um tiro no Homem-Aranha, e depois quando ele entra de fato no hospital, né? E ele fica no hospital. É a primeira aparição dele. A primeira aparição dele na HQ do Homem-Aranha. Ele é uma mira nele, né? A galera ficou... Não que tivesse pessoal zoneando, tinha pessoal conversando e tal, mas essa cena em específico foi uma cena no cinema em que a galera parou de falar. E tipo assim, cara, ele tomou um tiro. E tipo assim, você sabe que ele não vai morrer, mas a carga dramática, ela é tão forte, ela é tão bem escrita, na minha opinião, ela funciona tão bem, que a galera parou pra ficar olhando aquilo, sabe? E aí depois tem a cena dele pegando ele no colo, levando ele pro hospital, né? Ele carrega ele nos braços, né? Que faz a referência de outro quadrinho, acho que é quadrinho Guerra Civil, não sei se estou falando errado aqui. Guerra Civil, tá certo. Guerra Civil, né? E aí ele espera o moleque acordar, né? Eu lembrei até um pouco daquela relação do Steve Rogers com o Sam Wilson, né? A sua esquerda e tal. E aí ele ouve um barulho, e o que é isso? Ele falou, vai lá na janela, garoto, pra você ver o que tem lá fora. E todo mundo torcendo pelo Homem-Aranha. E aí o Punisher coloca a máscara de Homem-Aranha, fingindo que é ele, começa ali, né, a vibrar na janela, enquanto que ele tá lá embaixo, o Peter olhando em volta, tipo assim, caraca, todo mundo gosta do que eu tô fazendo, as pessoas gostam do meu trabalho, as pessoas me aceitam. Cara, então, e é um momento que ele meio que aceita, cara, eu sou tanto, ele já tinha reforçado isso antes, mas eu acho que essa cena ajuda a cristalizar isso. Ele é tanto o Homem-Aranha quanto é o Peter Parker. Cara, eu achei essa cena do caralho. Sim. Era sobre esse momento que eu queria falar, porque eu lembro que a gente gravou alguma coisa recentemente. Quando a gente fez a tier list dos filmes do Aranha. E eu lembro que eu falei assim, cara, da cena mais Homem-Aranha isso foi antes da gente ver o Novo Dia. Da cena mais Homem-Aranha do cinema, pra mim, do que representa o herói, pra mim, ela tá lá em Espetacular Homem-Aranha 2, que é a cena final daquele filme. Quando o Rhino tá atacando a cidade, aí vem um garotinho fantasiado de Homem-Aranha,
e o Homem-Aranha surge ali e faz um discurso antes de atacar o Rhino. Beleza, aquela pra mim era a cena mais Homem-Aranha. E eu falei com eles assim, tomara que nesse filme, a gente, já que ele se propõe a ser uma coisa diferente, a gente tem uma cena que também represente isso. E a gente tem, mano. E essa cena é exatamente o que o Efraim falou agora. Quando ele olha em volta e vê a galera, e aí ele vê uma criança, a criança faz o vai e teia pra ele, e ele faz de volta. Cara, aquilo ali, sério, aquilo me arrepia, mano, porque eu achei aquela cena muito emocionante e representa demais o herói. Ela tá carregada de um alívio cômico ali, que é o Justiceiro, o ranto daquela porra daquele hospital, mas ela também tá construindo uma parada emocional muito forte do personagem, que a gente não viu isso nos outros filmes. Talvez você em Volta pra Casa tu tenha ali um pouquinho disso na cena final dele, mas nem se compara ao que eles fizeram no Novo Dia. Então, porra, eu fiquei muito feliz com essa cena, porque ela também tá nesse lance aí igual do filme do Andrew Garfield. Ela representa muito o que é o Homem-Aranha. Cara, exatamente isso, porque, assim, desde o Homem-Aranha... Foi mal, Maria, você quer falar? Não, fala aí, depois eu falo. Desde do Aranha do Andrew Garfield, eu não tinha esse sentimento, assim, de ver que a cidade eu amava, né? Porque no Aranha do Andrew Garfield, a gente não vê tanto, assim, Nova York, né? A gente vê um pouco mais ali no segundo filme, mas ainda é muito longe do que a gente viu no Tobey, né? E é muito diferente, né? Mas nesse filme, cara, ele me fez sentir o que eu senti em Homem-Aranha 2. Cara, a cena do trem, pra mim, é emocionante, cara. Eu acho que pra todo mundo que é fã do Homem-Aranha, assim, e do personagem mesmo, cara, você olha pra aquela cena e fala, cara, que isso, cara? Eles conseguiram, tipo assim, transportar o sentimento que a gente tem lendo um quadrinho dele, principalmente quando envolve muito o sentimento de Nova York pra ele, né, e com ele pra tela. E dessa vez eles conseguiram fazer de novo, sabe? Eu lembro que eu fiquei extasiado uns 10 minutos por ver o que eu estava vendo, né? Eu falei, cara, eu nunca vi o Tom Holland assim. Eu já gostava muito dele, mas eu nunca tinha visto ele sendo o Homem-Aranha daquela maneira. As recriações das capas são lindas. Eu fiquei muito emocionado vendo aquilo. Eu comecei a chorar muito porque, cara, eu não tava acreditando no que eu tava vendo. Mas ao longo do filme eu fui amando mais ainda. E essa cena, cara, do hospital, ela é sensacional. Quando ele tá, tipo, lá embaixo e o garotinho olha pra ele olha pro garotinho, ele vê todas as pessoas que amam ele. Eu senti exatamente o que eu senti na cena do trem, cara. Eles amam o Homem-Aranha. É lindo demais, é muito emocionante. E essa cena também ela é muito bonita porque, cara, as pessoas elas enxergam quem é o Homem-Aranha por detrás da máscara e mesmo assim elas escolhem não revelá-lo. E é justamente o que hoje em dia isso nunca aconteceria. As pessoas tão gratas entendem que um cara tão jovem doou o corpo dele por inteiro só pra salvar a vida deles. E eles são tão gratos a isso a ponto deles falaram, cara, se não fosse por esse cara, a gente não estaria aqui agora, sabe? Então acho que tem um espírito de herói muito bonito, que é também o que eu consigo sentir naquela cena quando ele sai do hospital. Eu só não consegui viver essa cena quando ele sai do hospital tão bem, porque na minha frente tinha uma garota, gente, serinho, juro pra vocês. Antes dele sair do hospital, que tipo assim, tava na cara que ele ia abrir a porta pra sair, a garota falou altão pro cara que tava do lado dela. Caraca, ele vai se revelar pra todo mundo? Como assim ele vai sair agora do hospital? Aí, gente, eu botei a mão na cara e falei, mano, não é possível isso. É tipo assim, cara, as pessoas não estão prestando atenção no filme a ponto delas não sacarem que ninguém ia entender que ele era o Homem-Aranha, sabe? Tá nesse nível, sabe? As pessoas não conseguem mais viver o cinema por elas mesmas. Elas precisam que todo mundo saiba o que elas estão vivendo quando elas estão vendo. Mas essa é uma cena tão bonita porque ela mostra também o que é o espírito coletivo. E eu acho que o Homem-Aranha é muito sobre isso. Não só sobre aquele cara solitário, mas também a forma com que as pessoas o enxergam. Como o Homem-Aranha não é uma coisa só, ele é uma cidade inteira, ele é esse espírito todo. E, cara, outra coisa que eu queria comentar com vocês estavam falando sobre era o Hulk. Gostei muito do Hulk nesse filme. Eu acho que quando ele enxerga o Homem-Aranha, eu ouvi alguém falando isso em algum lugar. De uma certa parte, Bruce não lembra quem é o Homem-Aranha, mas Hulk lembra quem é o Homem-Aranha. E eu acho que o Hulk, muitas das vezes, é tão cagado nos cinemas. Tipo assim, cara, o Hulk era pra ser muito maior do que ele é, sabe? Às vezes ele só se configurou a ser aquilo ali que impuseram a ele, né? Que ser um monstro verde, grande, forte, pesado, que destrói tudo e todos. E a gente às vezes esquece quem é Hulk. Que é justamente isso que eu falei, mas que é tão banalizado, que é tão escrachado e que é tão escanteado. Eu acho que o Hulk era pra ser o personagem preferido de muitas pessoas aqui. E
a gente esquece dele porque ele só virou isso, sabe? Aparentemente, tá? Isso é rumor. Mas parece que o Dustin Daniel Cretton, que é o diretor desse filme, ele teve uma ideia para um possível filme do Hulk. Só que o filme do Hulk, os direitos, até onde eu entendi, os direitos estão com a Universal. Então é a Universal que é responsável por fazer o filme. Se amanhã ou depois tiver, talvez possa rolar uma espécie de guarda compartilhada, como é com a Sony e a Marvel em relação ao Aranha, né? Mas aparentemente aí o rumor diz que o diretor ele pensou ideias que podem funcionar para um filme solo do Hulk. A gente vai ter que aguardar pra ver. Um baita filme, tipo assim, de verdade. Ele merecia um filme absurdo. E outra coisa também era sobre o Justiceiro, assim, que eu não gostei muito não. Meu namorado toda hora tava rindo do meu lado por conta do Justiceiro. Tipo assim, todas as coisas que aconteciam ao longo do filme era motivo do Justiceiro fazer a gente rir em alguma coisa muito besta, assim, muito idiota. E eu toda hora olhava pra cara dele, tipo assim, balançava a cabeça, tipo assim, não tava gostando e falava, cara, o Justiceiro é maluco. E ele, tipo assim, rindo muito da minha cara, porque eu não sei se essa coisa dele ser tão afetiva assim, se eu consigo, sabe, absorver isso também. Mas eu acho que pra essa geração Marvel hoje em dia, ela é meio cool, né? Então, assim, ela meio que gosta mais disso, né? Desses personagens mais sensíveis. E às vezes eu acho que isso afasta um pouco. Pelo menos eu senti isso quando eu tava vendo. Tipo assim, eu não tava curtindo mais. Ficou legal. Se a gente for afastar a figura do Justiceiro, no fundo, afastar de quem a gente sabe que é um Justiceiro, cara, dá pra levar de boa. Mas eu fiquei assim o filme todo e ele tava rindo da minha cara porque eu não tava gostando. Posso dar um contraponto aqui? Porque, assim, quem lê o Justiceiro sabe que no universo da Marvel ele é completamente diferente dos quadrinhos. O Justiceiro não é doente da cabeça, assim, no nível de não, estou vendo fantasmas, as coisas acontecendo aqui e minha família morta e meu Deus, eu sou um maníaco. Não é assim que ele é nos quadrinhos. Ele é um psicopata, sim. Principalmente depois ali do Garfênis, ele mostra que não existe essa parada assim de, não, porque ele perdeu a família, ele virou o que ele é. Não, muito pelo contrário. Ele é assim. Ele sempre foi assim, faz parte de quem ele é. Na Marvel, desde a Netflix, o que sempre me incomodou foi o seguinte. Ele fazia uma coisa. Olha lá, eu fiz isso, não sei o que, sabe? Tipo assim, eu não posso fazer isso. Cara, não existe isso com o Frank Castle. Ele mata porque ele gosta. Ele não se arrepende de matar, tá ligado? Tipo assim, esse é um dos porquês que eu não gosto tanto da série do Justiceiro da Netflix, porque ela é muito boa em alguns momentos, mas no momento onde ela precisa ser, tipo assim, vamos apresentar o Justiceiro real, ela erra. Ela falha. É tipo assim, e eu acho que nesse filme do Homem-Aranha, ele funciona como um alívio cômico, funcionou comigo, pela interação, muito mais pela interação dos dois do que pela escrita do personagem no filme, né? É muito mais pela interação dele com o Homem-Aranha que você dá risada, e da interação dos dois, e você vê a química dos dois. Cara, aquela cena com a MJ que ele fala, não, por quê? Não, vamos lá, vamos ver aqui. Mas eu tava lá, não sei o que, os dois falando juntos, tipo assim, pô, cara, não tem como. Tipo assim, eu dei carregada, falei, mano, que isso, cara? A cena lá que eles estão discutindo. A cena que eles estão discutindo pra ver quem vai enfrentar o Hulk também. Pô, eu falei, cara, que isso, cara? Muito bom, sabe? Tipo, quando o Peter pergunta pra ele também, você tá evitando brigar com o Hulk? Ele falou, talvez. Pô, tipo assim, é legal. Mas eu acho que eles apresentam no cinema um Justiceiro mais parecido com os quadrinhos no sentido de ser mais frio e mais calculista. Nas séries, ele é muito emotivo. Ele é não muito emotivo, mas ele é muito emocional. Ele age muito impulsivamente. E isso me incomodava, sempre me incomodou, porque o Justiceiro é um personagem que eu gosto muito. Então, tipo assim, cara, não existe essa parada, não, eu vou lá, vou matar todo mundo, sem um plano, ele é um sabe? cachorro Tipo assim, louco na série, né? Ele, ele tipo assim, eu acho legal. De raiva e ódio. Exato, eu acho legal trazer como eles fizeram no especial, assim, da questão meio maníaca dele, da psicopatia dele, levar ele pra um ponto que é interessante, eu acho interessante o que eles fazem de trazer, tipo, que ele é muito louco mesmo da cabeça, só que eu tenho um problema quando eles pegam muito louco e vão só pro muito louco, e eles tiram quem ele é, que é um cara muito frio. Ele é frio. E ele tem planejamento. Tanto que uma das cenas com ele que eu mais gostei é quando o Aranha fala assim, não, você não vai ter isso aqui, pra ele fazer a questão do chip inibidor. E ele vai lá e fala, não, eu tenho. Não, e ele tem mesmo, tá ligado? Tipo assim, ele tem preparo pra enfrentar todo mundo, cara. Se o Batman tem preparo, o Justiceiro tem mais ainda. Sabe? Pra quem é leitor de quadrinhos sabe disso. Mano, ele tanca qualquer personagem porque ele tem preparo pra isso. Ele se prepara pra isso. Ele é um cara que se prepara pra essas situações. Então, tipo assim, eu gosto muito como eles apresentam ele no filme justamente por isso. Porque eu acho que tem uma mudança de tom no especial pra ser um cara que é maluco da cabeça, mas ao mesmo tempo ele é
muito parecido com quem ele é nos quadrinhos, e isso ficou muito legal. Gente, para encerrar aqui, eu queria falar da relação do Peter Parker com a MJ e o Ned, né? Já era esperado, pelo menos eu estava esperando, né, que a MJ e o Ned descobrissem a verdade sobre o Peter Parker. Não lembrar, porque eles não lembram, mas eles descobrem a verdade, né? E assim, a MJ, ela descobriu a verdade porque ela leu a carta que o Peter deixou ali, deu mole, ela pegou e leu e, né, ela exigiu uma explicação dele, né? E eu sinto até que rola uma dinâmica ali, tipo Guardiões da Galáxia 3, a Gamora do passado vai pro futuro e aí ela tem uma interação com o Peter Quill, e o Peter Quill é apaixonado por ela, só que aquela Gamora não tem aquelas lembranças da vivência da outra Gamora. E eu sinto que eles tentam brincar um pouquinho com isso, né? Eu não sei se futuramente eles vão retomar o romance entre a MJ e o Peter Parker, mas eu acredito que eles vão recomeçar pelo menos uma amizade ali. Ela, o Ned com o Peter. Eu acredito que eles possam voltar a ser amigos, mas lembrar mesmo, eu acho que nenhum dos dois lembrou, porque o feitiço não foi quebrado. Eu acho que são 2 pontos, né, Efra? Porque a cena final do filme, ela tem 2 respostas. Ela pode ser porque o Ned se ligou que ele é o Peter, que ele é o Homem-Aranha, em determinado momento do filme a MJ fala o nome dele e o Ned escuta. Mas, cara, pra mim, é meio implícito, porque, cara, por mais que ele só tenha se ligado nisso, como é que ele ia lembrar daquela porra daquele aperto de mão? Pô, eu vi aquela cena 2 vezes, eu não sei fazer aquilo ali. Eu tenho uma possível resposta pra isso. Memória motora. Tem coisa que você faz automaticamente, vai assim. Não, mas Efraim, então o que acontece, mano? Na questão de feitiço, na Marvel, coisas que envolvem magia é impossível. Tipo assim, por exemplo, quando acontece isso de esquecerem que ele é One More Day, né, e depois vem Brand New Day, né, nos quadrinhos, cara, tem uma cena no final de One More Day que ele, o Harry, a MJ, e ele, tipo assim, e ele olha pra MJ e, tipo assim, eles não se lembram de nada do que eles viveram. Nada. Ele tem um sentimento por ela, porque é do personagem, correto? É do personagem, ele gosta dela. Ok, isso faz parte do personagem. Mas ele não consegue se lembrar de absolutamente nada que eles viveram. Ele não consegue se lembrar do casamento, ele não consegue se lembrar de nada. Por isso que eu acho que, tipo assim, houve uma quebra de feitiço, só que ao mesmo tempo eu fico naquela, porque assim, até o momento em que eles não fazem o aperto, ele não se lembra. Tipo assim, ele vê o rosto dele, ele fala, não sei o que, eu sou o Peter, tá, legal. Não, ele até fala, eu sou o Peter. Ele até fala isso, eu sou o Peter. Tipo assim, ele fala pro Ned, né? E tipo assim, o Ned tal, não, legal, tal, não sei o que, ok. E aí daqui a pouco o Peter vai apertar a mão dele. E eles começam a fazer o toque. Até aquele momento, ele não lembra quem é Peter Parker. A partir do toque, ele lembra quem é. Então tipo assim, é por isso que a cena fica complicado, tá ligado? Isso realmente fica em aberto, porque dá margem pra interpretar isso. Uma das interpretações que eu tive vendo essa cena é o seguinte. O Ned sabe que aquele Peter é o Aranha porque a MJ, né, chama o Aranha por esse nome, né, na frente do Ned. Quando o Peter, o Aranha vai embora, ela fala, Peter, aí ele fala, ué, o nome do Homem-Aranha é Peter? Então, tipo assim, ele já sabe que Peter é o nome do Homem-Aranha. E a MJ, ela sabe, enfim, que ela leu a carta, etc e tal. E aí é o seguinte, cara, quando o Peter chega pra falar com o Ned no final do filme, que ele tá com as flores e tal, ele se apresenta e aperta a mão dele, né? Faz aquele aperto de mão. Eu senti que o Ned ali, cara, ele talvez a conexão... Não sei, ele sente ali no aperto de mão a mesma conexão que ele sente quando ele lembra do Aranha. Eu tenho essa impressão, uma coisa instintiva, sabe? E o Ned, eu acho que ele matou a charada de que o Aranha é o Peter, porque ele ouviu essa coisa do Peter, e no aperto de mão. Eu acho que ele lembra do aperto de mão, mas ele não lembra com quem ele apertava a mão. Ele lembra do aperto de mão. E quando ele viu que ele começou a fazer um movimento, ele foi também e falou assim, cara, como é que tu... Na minha cabeça, tá? Ué, como é que ele sabe fazer esse aperto de mão se só eu conheço esse aperto de mão? E aí ele foi ligando os pontos, ele se apresentou como Peter, então ele ligou as coisas. Cara, ele é o Homem-Aranha. Então quando ele faz aquela cara e fala Peter, eu acho que ele não lembrou que o Peter Parker, o amigo, e o Homem-Aranha são a mesma pessoa. Ele simplesmente matou Peter, do tipo Peter que a Mary Jane, a Michelle Jones, a MJ, falou pra ele. Então eu acho que ele só ligou um ponto ao outro. Eu acho que lembrar mesmo, ele não lembra. Porque assim, em teoria, eu acho que um aperto de mão não ia quebrar o feitiço, porque ele beija a MJ. Por mais que ali, naquele momento que ele beija a MJ, fosse a Sad Sink ali, a Jean Grey tomando o corpo da menina. Mas assim, cara, ela mesmo até brinca, a MJ, a Jean Grey, ela vira e fala, você acha realmente que um beijo ia quebrar o feitiço? Então assim, se um beijo não quebra o feitiço, eu não sei se a mão também quebraria. Aí, Efraim, mas aí que entra o ponto que é o seguinte, refutando... Eu acabei de pensar numa teoria
e não sei se isso faz sentido. Então, mas refutaria essa teoria, né, do Efra, Igor, se a gente for pensar o seguinte: nós temos uma personagem que é telepata. Ela facilmente recoloca memórias Essa é a minha outra em teoria. qualquer pessoa. O que Essa acontece é é a o minha seguinte: existe uma diferença muito grande com o fato do Hulk se lembrar e o fato do Ned e da MJ se lembrar. Porque o Hulk se lembra porque a consciência do Hulk é separada da consciência do Banner. Exatamente. Ele estava dormindo, exatamente. O Hulk, ele se lembra do Peter Parker. E ele se lembra que o Homem-Aranha é Peter Parker. Inclusive, de novo, vou trazer de novo aqui a fase do One More Day, porque depois da fase do One More Day, o Hulk fala exatamente o que a Maria falou. Acho que foi ela que falou, foi ela que falou mesmo. Ele fala exatamente essa frase, que é: as pessoas podem até se esquecer quem você é, mas Hulk não se esquece. Porque, exatamente por isso, porque a consciência é separada. Agora, no Ned é outra coisa. Eu acho que sim, a Jean recoloca as memórias a partir da consciência do Peter e das memórias, porque assim, é muito fácil, cara. Ela tá lá vendo os furos das memórias. Os furos das memórias são que o Peter Parker não tá. É só ela colocar o Peter Parker. Então ela coloca o Peter. A Jean Grey, ela deu um empurrãozinho pro Ned lembrar. Essa é uma outra teoria que eu tenho. A única coisa que aí ela controla geral e de repente precisava de alguma coisa, tipo um estalo, pra mente dele voltar. Tipo assim, você tem um armário. Você não sabe o que tem no armário. Só que quando você vai e abre, porque tem muito tempo que você não mexe, tá ligado? Tem muito tempo que você não mexe. Mas você vai lá e destranca o cadeado, você lembra automaticamente antes de abrir o armário do que tem no armário. Então é como se ela colocasse um cadeado que precisasse ser aberto, para que ele se lembrasse de todas as memórias, porque elas já estavam lá, só precisavam de um cadeado para ser aberto. Então eu acho que o toque pro Ned foi isso, entendeu? Vou te falar uma coisa, eu acho que narrativamente falando é mais interessante se eles não se lembrarem e aí o Peter ter que reconstruir, entre aspas, do zero essa amizade com o Ned e a amizade com a MJ. Eu não acho que a MJ e o Peter vão voltar a ser um casal. Eu acho que não. Porque é voltar porque era lá na frente, aí não tem mudança no personagem. Eu acho que é a chance de apresentar outros interesses amorosos com o Homem-Aranha futuramente. Então eu acho que narrativamente falando é mais interessante se ele precisar reconstruir essa amizade dos dois, mas cada um seguir o seu caminho. Mas, de fato, fica em aberto essa coisa se ele se lembrou ou não, porque fica sugerido. A impressão que eu tenho é o seguinte: ele lembra do aperto de mão. Isso é uma função motora. Ele lembra do aperto de mão, mas ele não lembra com quem ele fazia. E aí, como ele falou Peter, eu simplesmente pensei, cara, ele não tá falando Peter porque ele lembrou que é o Peter Parker, era amigo dele. Eu simplesmente associei que é o Peter, o Homem-Aranha, que ele sabe que o nome é um Homem-Aranha. Eu associei com isso. Ele matou, ele descobriu a identidade do Homem-Aranha ali. Por isso que ele fez aquela cara meio babaca e tal. Mas a gente só vai ter certeza disso no próximo filme do Homem-Aranha 5. Aí sabe lá quando é que vai vir isso, porque eu não sei se o Ned vai aparecer ou a MJ vai aparecer nos próximos filmes de Vingadores e que o Peter Parker vier aparecer. Eu acho que eles vão deixar pra responder isso no Homem-Aranha 5. Eu tive a mesma percepção que você, Fran. Inicialmente, eu entendi, ele associou que o Peter, tal qual a Gwen soltou um Peter lá no Amazing Spider, a Zendaya, né, a MJ, ela reproduziu a mesma cena, né, gritando o nome dele. E aí, só que dessa vez tinha o Ned, né? E aí eu achei que ele associou isso, sabe? Com o toque, ele meio que se ligou, enfim. Foi isso que eu percebi. Mas aí eu fui lembrado pelo meu irmão, né, que é um exímio fã do filme, do Homem-Aranha, que o Ned, ele é um prodígio na arte da magia. Enquanto o Doutor Estranho demorou muito tempo para fazer um portal, enquanto geralmente as pessoas demoram muito tempo para abrir um portal, o Ned fez com uma velocidade absurda, né? Então, tipo assim, por mais que ele não tivesse controle, mas ele fez, né? Aí demanda de estudo, né? Os caras não conseguiam nem abrir um portal, o cara conseguiu abrir, né? Então, vamos lá. Ele tem essa habilidade, ele tem essa conexão mágica, então nada me afasta da ideia de que ele pode sim ter lembrado por meio de magia, porque, cara, é a única explicação viável pro Ned conseguir lembrar do Peter Parker sozinho. Tem a teoria da Jean Grey, mas a teoria da Jean Grey não me desce, entendeu? Mas o Ned, ele tem dois fatores. O fator emocional, que é um amigo de infância do Peter, os dois cresceram juntos, eles são melhores amigos. Tem uma emoção muito grande, emoção unida à magia, você sabe o que acontece, né? É o famoso poder da amizade / poder do amor da Disney, e ainda estamos na Disney. Então, e dos quadrinhos também. Dos quadrinhos também. Então é super possível. Tu une o poder da amizade, poder do amor entre amigos ali com a magia, meu irmão, tudo é possível, Brasil. Mas é importante ressaltar que ele não foi o único que se lembrou de Peter Parker, porque lá em Guerra Infinita, o Hulk interagiu com o Homem-Aranha e eles são amigos.
E o Hulk lembrou do Homem-Aranha e lembrou que eles são amigos também. Mas é justamente o que eu falei, a consciência é separada. A consciência é separada. O Banner não lembra de Peter Parker, mas o Hulk lembra do Homem-Aranha. E ele lembra que eles são amigos. E, tipo assim, mesmo que fosse o caso do Hulk saber que o Peter é o Homem-Aranha, porque isso não aconteceu, só aconteceu no espaço, né? Então só quem tava no espaço que soube. Cara, o Hulk, ainda que não tenha feito essa ligação na Marvel, a gente sabe que, baseado nos quadrinhos, o Hulk é uma força que vai muito além da ciência, né? Então ele tem toda a capacidade de lembrar de qualquer coisa, né? Porque ele é uma consciência separada, uma consciência praticamente ancestral e mística, né? Ligado a One Below All, que é a porta verde para Dimensão Infernal. Por mais que as pessoas não gostem disso, alguns fãs do Hulk, é uma vertente do Hulk e isso ainda é canônico dentro dos quadrinhos, né? Então, engula quem tiver que engolir. Concordo com a Maria, é muito bom ver o Hulk de volta, é muito bom ver o Hulk da forma que ele é, e é muito bom ver o Hulk que a gente queria ver há muito tempo voltando e se tornando muito mais do que as pessoas acham do que ele é. Com relação a Zendaya e Ned, eu vou falar aquilo que eu falei lá no nosso podcast de trailer. Eu não queria ver os dois. Eu sei. É muito bom ver todo mundo junto, é muito bom ver a amizade fluindo. Mas eu queria, de novo, um novo dia. Eu queria ver Harry Osborn, eu queria ver Gwen Stacy, eu queria ver novas interações, talvez um Flash, talvez um Ed, né, quem sabe, né, para plantar a semente do Venom, ou outras pessoas também, tem dezenas de outros heróis ali jovens, podia botar uma futura tigresa, uma gata branca, sei lá, assim de Moon tá, né, que é a Teia de Seda. A Teia de Seda tá lá, assim de Moon tá lá, então, tipo assim, mas interage muito pouco. Vocês tiveram a impressão que a Gwen Stacy tá no filme? Porque eu tive a impressão que aquela lourinha que... Teve essa... Inclusive, eu quero falar sobre isso. Eu ia falar disso agora. É muito legal ver o Peter retraído pra se relacionar com outras pessoas, né? E eu acho que isso faz parte do filme. Eu não sei se a lourinha é uma Gwen Stacy. Pode ser. Se for, é muito bom. Ela é uma atriz desconhecida, então dá muito pano pra manga. A galera falou que ela tava com o namorado ali, o negão era namorado dela. Eu não acho que seja, não pareceu, não passou a vibe de namorado pra mim, pelo menos, no filme. Então eu acho que é totalmente possível que ela seja Gwen Stacy ou que ela seja a Adaga. Um dos dois, eu acho muito cabível. Sendo uma atriz totalmente desconhecida, dá muito, muito pano pra manga mesmo. Pode ser, seria legal. Mas eu queria, como eu disse, pra relação Ned e MJ, eu queria que eles continuassem sendo amigos, mas amigos de infância. É fácil da gente pensar, cara, quantos de nós é de fato muito próximo, tá ligado? Dos amigos de infância. Eu tenho um amigo de infância que eu de fato sou próximo. Tá ligado? Da escola, eu tenho outro também. Então, tipo assim, vocês estão me entendendo? Eu não compro essa ideia de que eles... que eles vão ser amigos, best friends forever pra sempre. Eu acho que eles vão ser amigos, que o Peter vai continuar se portando com eles, mas que talvez o Ned possa ser o Duende Macabro no futuro, ou a MJ siga outro caminho, e até o próprio Peter Parker evoluir. Eu prefiro que eles se separem e fiquem só naquela amizade cordial, mas o Peter mantenha ainda a amizade com o Ned pra ter essa quebra ali, se ele se tornar um vilão. Eu quero mesmo ver um novo dia, eu quero mesmo ver Harry Osborn, eu quero ver Gwen Stacy, eu quero ver o Peter construindo novas amizades e evoluindo como pessoa, né? Fazendo amizade com Tocha Humana, fazendo amizade com outros aspirantes a herói, uma Gata Negra, uma Tigresa Branca, o Demolidor. É o que nós sabemos que vai acontecer, né? De ferro, sei lá, mano. Eu só acho que, assim, é muito difícil, só pra passar logo pra Maria, né? É muito difícil fazer uma Oscorp agora, porque ele sabe quem é Só depois de Guerra Secreta. Ele sabe quem é o Norman, ele sabe o que o Norman é. Então, tipo assim, é muito difícil você... Tipo assim, tá ligado? Você vai lá, introduz e tal, mano. Mano, ele conhece, ele sabe o que ele é, ele sabe o que ele fez, tá ligado? Tipo assim, então é difícil. É muito, muito difícil você introduzir dessa maneira agora, sabe? A partir do momento que ele ouviu o nome Osborn, cara, a cabeça dele já... vai girar, exatamente. Exatamente, porque foi o cara que matou a tia dele. Impossível ser tirado do inconsciente do cara. Eu gosto da teoria dela, da menina loira ser a Gwen. É uma maneira de você construir a relação dos dois de proximidade, diferente dos quadrinhos, mas como já foi praticamente quase todas as relações dele desconstruídas, né? De uma maneira interessante. Ela ser a pessoa que mora no mesmo andar que ele, né? Uma pessoa que, tipo, mora no mesmo prédio, no caso, né? Então, sei lá, mano, numa interação no próximo filme, sei lá, pô, tipo... ele encontra ela em algum lugar ou acaba, né, tipo, esbarrando com ela e ela fala, pô, eu tô indo pra casa.
Aí ele fala, Eu não, achei, tudo bem, eu te levo. Sabe, essas coisas assim. Então, tipo eu assim, eu achei acho que que é era interessante. ela. Eu achei que era ela pelo seguinte: naquela cena do elevador, ele tá usando as roupas dela. É até uma cena engraçada. Ele vira e fala assim: ué, essa camisa é minha? Esse top é meu? Eu falo: não, não é não. E aí, quando ele vai embora e aparece um take de costas dele virando, no short que ele tá vestido, tem alguma coisa. Parece ser o nome dela escrito em dourado. É um short preto e tem alguma coisa dourada escrita. Eu tive a impressão de estar escrito Gwen. Só que é tão rápido, ele vira e tipo, corta a cena. Eu teria que voltar essa cena, dar um pause pra olhar a bunda do Tom Holland pra saber se tá escrito Gwen. Ah, calma aí, cara. Tô falando sério. Tô falando sério. Não, então, assim, eu gosto da ideia, mas Que situação, hein? cara, eu não sei como eles vão fazer, de verdade. Eu acho que, como a gente vai falar da cena pós-créditos, aí eu acho que a gente pode entrar no meandro de formatação do novo universo Marvel, pós o reboot, né, pós Guerras Secretas, onde dá pra introduzir isso. E, Efraim, eu vou te falar um negócio. Eu acho que não rola mais essa coisa de, tipo assim, ser o núcleo principal ser Ned e MJ. Mas ele pode até não estar com ela agora, mas que ele vai estar com ela, né? E ela vai ser a pessoa com quem ele vai estar pro resto da vida dele, né? Como Peter Parker, e também como Tom Holland, né? Mas como Peter Parker nos cinemas, com certeza isso vai acontecer, né? Porque é a maneira como eles trabalham a relação do Peter com a Mary Jane nos quadrinhos, que fica, mano, ele, né? Não pode não estar junto, mas, mano, é aquilo, ele, no final do dia, os dois vão estar juntos. Então eu acho que eles vão para outro caminho. Eu acho que ele vai ter a amizade, como meu irmão falou, ele vai ter a amizade dos dois, ele vai ter ainda um contato com os dois, mas o núcleo principal vai ser mudado. Agora, o relacionamento final dele, com certeza, vai ser com ela, né? Porque ela é a Mary Jane desse universo, não adianta do outro nem doer, ela é a Mary Jane desse universo, né? Tipo assim, é isso. Então, e eu acho que, inclusive, ela entrega uma atuação muito mais madura do que a Mary Jane do Tobey, e ela faz muito mais parecida com os quadrinhos do que a do Tobey. A do Tobey me estressava, né? Principalmente depois que eu fiquei mais velho e fui lendo, eu falei, mano, não tem nada a ver. Porque assim, a Mary Jane dos quadrinhos, ela é ousada, cara. Ela é um tipo de pessoa que ela irrita o Peter Parker, ela causa medo no Peter Parker exatamente porque ela é uma pessoa ousada. E ela tem uma coisa da Gwen também, que é tipo querer ajudar, querer estar presente, querer enfrentar o perigo e parar lá por lá pra um dor, e não tem nenhuma capacidade disso. É isso que irrita ele, sabe? Isso que deixa ele tão preocupado, porque ele meio que viu tudo isso na Gwen e ele tem esse trauma e ele não quer que isso aconteça de novo. Que é até um dos motivos ao qual ele tem problema de se relacionar com a Mary Jane nos quadrinhos, né? É uma questão, né? Então, tipo, tem isso, né? E aí eu acho muito bonito, né? Que lá no filme 3 do Homem-Aranha, ele chega pro Homem-Aranha do Andy e fala, cara, é difícil, mas a gente fez fazer dar certo. E é isso aí, entendeu? Eu acho isso tão bonito, cara. Como nos quadrinhos, eu acho que vai funcionar da mesma maneira, tá? Ele conhece a Mary Jane, eles são, né, amigos, entre muitas aspas. Ele tem um relacionamento com a Gwen acaba falecendo e tal. E depois ele acaba voltando a ter um relacionamento com ela. Ele tem toda a história que a gente conhece do casamento, enfim, né? Aquelas coisas. Eu acho que vai funcionar mais ou menos da mesma maneira quando a gente enxerga pra onde eles querem levar ele, né? É assim, de novo, narrativamente, eu queria que fosse pra outro caminho. Porém, mercadologicamente falando, faz sentido eles quererem manter a Zendaya, porque a Zendaya tem uma fanbase enorme. E ela vai arrastar essa fanbase dela pra assistir o filme. Então, eu entendo essa decisão comercial de querer manter os dois juntos no filme. Até porque eles também são casal na vida real. Eles são casados na vida real, né? Então, assim, essa coisa de vida imitando arte. Então, muito provavelmente, a gente deve ver a MJ e o Peter juntos no final dessa história aí, né? Então, no sentido de vamos manter ela aqui pra essa fanbase de Euforia e todos os outros filmes que acompanham ela tá acompanhando o Homem-Aranha. Então, assim, faz sentido manter ela. Senhores, quantas cadeiras... Senhorita, quantas cadeiras vocês arrastam pra esse filme do Homem-Aranha? Cara, eu vou arrastar 3 cadeiras, que é o equivalente a uma nota 8 pra mim, sabe? Eu acho que é o melhor filme do Tom Holland enquanto Homem-Aranha. Eu acho que ele tem gás pra durar mais 20 anos aí, sabe? Eu acho mesmo. A gente tem boas cenas de ação, uma história muito pessoal. Eu quero ver ele amadurecendo, quero ver mais disso, né? Dele amadurecendo. E quem sabe, como eu falei anteriormente, ele acaba sendo um mentor pro Miles Morales, sabe? Eu acho que tem muita coisa interessante que a gente pode ver aí, né? O próximo passo do Tom Holland como Homem-Aranha vai estar no Doomsday ou Guerras Secretas, né? Porque, enfim, na cena pós-crédito, né? Aquele aplicativo apita dizendo que ele tá fora da Terra. O que não faz muito sentido, né? Porque é aplicativo e não GPS. Mas tudo bem, só para dizer que ele vai estar em outro planeta, talvez o mundo de batalha, né? Que é uma Terra que é composta por diversos pedaços de outras terras e tal. Isso talvez venha até justificar futuramente, né? Essa nova linha do tempo da Marvel.
Pode ser que ele use o uniforme preto futuramente, né? Porque tem um Venomzinho aí, né? Andando aí no MCU. Então, assim, o futuro para esse cara é promissor. Eu gosto bastante desse filme. Só não é uma nota 10 para mim, porque eu acho que tem excessos nesse filme. Mas é uma nota 8 sólida, 3 cadeiras. E, cara, o futuro para esse cara é brilhante, sabe? Eu acho que é a melhor atuação dele enquanto Homem-Aranha. Então, eu dou aqui 3 cadeiras. Dou 3 cadeiras. Infelizmente, eu acho que eu não peguei a parte que eu mais ia gostar do filme, que é o início, né? Eu acho que por isso, não vendo dessa parte, eu acho que eu daria 2 cadeiras e um banquinhozinho. Mas, cara, é um filme bom, um filme muito emocionante. Depois de meia hora de filme, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, infelizmente. Mas quando eu tiver a oportunidade, eu vou querer assistir ele de novo, porque a grana tá curta. Mas, um bom filme, gostei bastante. Vocês estavam falando aí sobre relacionamentos e tal. Espero que não tenha ninguém aí torcendo pelo casal Jean e Homem-Aranha, né? Como eu estou vendo aí muita gente na internet torcendo por esse casal. Acho que não tem Isso é uma loucura, né, Maria? Maria, isso aí é uma loucura, né? E loucura é querer essa Jean Grey com o Hugh Jackman, que não faz o menor sentido. Não, o povo tá muito fora da caixinha. Eu acho que o ranço deles pela Zendaya tá cegando demais, entendeu? E eles querem qualquer outra opção. Tipo assim, a galera no meio do cinema aplaude, tipo assim, não gostando dela ter beijado o cara que ela tá beijando desde o primeiro filme, né? Mas beleza, parece que não assistiram os outros 3 anteriores. Mas os anteriores. Mas, enfim, a fanbase, assim, é meio surtada, mas eu sempre tenho fãs muito bons que estão aí pra fortalecer sempre e, cara, apoiar, independentemente do que aconteça, e sempre desejar o melhor. Eu acho que enquanto os filmes de heróis tiverem a raiz, né, do porquê a gente tá indo lá pra assistir, eu acho que é válido, o cinema é vivo, e a gente tem sempre que persistir por filmes bons como esse, e rezar pra dar tudo certo, né? O Tom Holland falou que ele deve se ausentar por um tempo, né? Depois de Homem-Aranha. Não sei, acredito que ele deve voltar em não sei quando, mas ele falou que ele vai se ausentar. A Zendaya também falou, depois de fazer parte de 5 filmes esse ano, né? Filmes, séries, enfim, muita participação. O bem ou mal chega uma hora que pesa. Não sei se vão ter outros filmes com ela, espero que tenha. Eu acho muito bonito ter eles dois juntos, até porque eles são um casal na vida real. Mas é sobre isso, e essa é a minha nota. 2 cadeiras, um banquinho. Todo filme do Miranha é uma experiência fora do comum. Acho que é isso. Lembrando, Maria, que esse ano foram 2 filmes com um trio: John Bernthal, Tom Holland e a Zendaya, porque eles estavam lá na Odisseia e estão aqui agora no Homem-Aranha. E a MJ, ela tem cena... A cena que a MJ tá possuída, que na verdade é a Jean Grey, cara, pra mim a atriz ali roubou a cena, sabe? Então, eu quero ver mais desse universo de Homem-Aranha aí. Igor? Não, cara, é muito filme. Foi Euforia, série, The Drama, Homem-Aranha, Odisseia, Duna. Cara, é muita coisa, é muito filme, de verdade. Eu vou encerrar aqui dando 3 cadeiras e um banquinho pra esse filme, que é o equivalente ali a uma nota 8,5/9. Pode se considerar um 9. Eu realmente gostei muito do filme, apesar do meu incômodo um pouquinho ali com o final, mas ele é um filme, cara, que eu assisti 2 vezes no cinema e eu assistiria uma 3ª vez, saca? Se eu tiver depois a oportunidade, que eu certamente terei, de assistir no Disney Plus ou quando passar na TV, é aquele tipo de filme que tu pode estar tendo um dia merda. Tu vai ver esse filme, você vai se sentir pelo menos um pouquinho melhor, porque ele tem esse lance de gerar um gatilho positivo no final. Ele começa tão pra baixo, mas ele termina tão pra cima, que, cara, é uma história muito maneira, é uma história emocionante, é uma história sobre luto, mas também é uma história sobre superações. E esse tipo de coisa são detalhes que só o Homem-Aranha na Marvel poderia proporcionar. Eu não consigo ver esse tipo de coisa sendo contada, por exemplo, numa história do Homem de Ferro. Não dessa forma como esse filme foi contado. E é aquilo, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Muito feliz pelo filme, principalmente pelo sucesso estarrecedor. Ele já tá quase, daqui a pouquinho ele vai bater 2 bilhões, com certeza. E, cara, a Marvel parece ter aprendido com o tempo, né? Porque agora, finalmente, parece que eles entenderam que quantidade não é qualidade. E esse filme aí lançou esse ano com uma baita qualidade. É um dos poucos filmes aí, depois dessa reformulação da Marvel. E excelente trabalho deles. E agora é torcer
para no Vingadores Doutor Destino a qualidade tá lá no talo, porque esse sim precisa dar tudo certo. E vambora, vai ter. A gente não comentou de uma parada do filme que, já que aproveitando estamos no final, eu gostei muito da transformação dele, tá? Do lance das teias orgânicas, como que ele aprendeu a usar. Achei isso um ponto muito bom no filme também. E é isso, 3 cadeiras e um banquinho para Homem-Aranha Um Novo Dia. Você quer falar? Quantas cadeiras você vai dar? A gente vai falar junto, né? Fala junto? Nós damos 4 cadeiras. Meus amigos, esse é o único filme de Homem-Aranha que nós colocamos junto com Homem-Aranha 2. Não pelo filme em si, mas pelo que representa, né? Eu acho que o Homem-Aranha ele tem muito do que representa. Cara, é um personagem que tá... Eu não sei se vocês têm isso também com alguns personagens. Não sei se é o caso do Homem-Aranha, né, pra vocês. Mas pra mim e pro meu irmão, nós não vemos nossa vida e formação de pessoa sem o Homem-Aranha. Sabe? Não existe Nathan Rodrigues Moura e Richard Rodrigues Moura sem o Homem-Aranha. Sabe? Não existe a nossa personalidade sem ele. E isso foi muito moldado pelos filmes do Tobey, que foram os filmes que eu sempre amei, sempre revi, por mais que eu tivesse o Andrew depois, né? O filme que me tocou muito no meu coração, porque foi o Homem-Aranha que saiu na minha época, foi o Tom Holland, né? Quando eu tinha uma consciência, né, normal, assim, de entender muitas coisas, sem ser só uma criança pequena que adorava heróis, cara, foi o filme dele, sabe? Foi a aparição dele em Guerra Civil, que eu já tinha adorado. Depois veio De Volta ao Lar, eu falei, cara, que da hora, sabe? Tipo, a interação das escolas, porque a gente nunca tinha visto isso nos filmes do Homem-Aranha, e era muito legal. Eu lembro que a minha sensação vendo o filme foi muito, muito de felicidade, porque eu tava entrando na adolescência, eu vi ele na adolescência, e realmente na adolescência, né? Vivendo a vida de escola, e eu lembro que a minha sensação foi muito boa, de ver um Aranha parecido com o ideal ali do Stan Lee e do Steve Ditko na escola, essas coisas eu acho que é muito legal, né? O próprio Stan dizia que de caracterização ele era o mais parecido com tudo que ele pensou, né, pro personagem. Então acho que esse filme ele resgata muito da sensação que eu tinha com o Homem-Aranha 2, que eu tive com o Aranha do Tom Holland. Ele sempre foi o meu Homem-Aranha por conta dessa conexão da idade, de crescer assistindo ele, e principalmente esse primeiro filme que eu adorava. Depois teve aquele terceiro que eu fui em êxtase, e agora esse. E eu acho que é o único filme de Homem-Aranha que consegue chegar no nível de Homem-Aranha 2, porque o Homem-Aranha 2 representa algo que vai muito além, né, do que, como o Igor falou, é algo transcendental, sabe? Assim, cara, é outra coisa, sabe? Tipo, é mais do que só um personagem. É realmente um estilo de vida. E eu acho que é muito legal ver isso em tela. Eu acho que é a única vez que a gente vê Nova York viva mais uma vez, sendo personagem ativa do filme, como a gente viu em Homem-Aranha 2, que pra mim é a melhor representação de Nova York até esse filme. Então eu acho que eu dou 4 cadeiras porque ele pra mim é perfeito no sentido de Homem-Aranha. Eu coloco ele junto com Homem-Aranha 2. Eu acho que o Tom, ele, como a Maria disse antes, é o melhor dos dois. Ele consegue entregar o melhor Peter Parker e o melhor Homem-Aranha juntos. Muito se discutia, né? O Tobey ser o melhor Peter, o Andrew ser o melhor Homem-Aranha. Cara, depois desse filme ficou claro pra gente que o cara que conseguiu fazer melhor os dois juntos, esse cara é o Tom Holland. Muito por tudo isso, né? Por tudo que a gente viu, o Web Swing, enfim, cara. Se eu tiver que ficar falando aqui tudo que eu adorei no filme, eu vou ficar horas aqui, né? A gente vai ficar horas aqui. Minha vez. Eu adorei a forma como ele passa pelo casulo da aranha, se transforma e fica mais forte, né? Quando finalmente aceita os seus dois lados, o lado aranha e o lado herói, né? E o lado civil dele, o lado de pessoa, Peter Parker. Cara, eu gostei muito disso. Eu gostei de força aumentada, da resistência aumentada, da capacidade de cura melhorada, das teias orgânicas. Cara, tudo muito legal. Eu achei muito engraçado, né? Que no filme anterior ele perguntou pro Tobey: sai só do pulso ou de outro lugar? Aí agora ele tá experimentando, né? Ele sabe onde é que só sai do pulso, graças a Deus. Mas é muito legal ver isso, cara. Eu gostei muito dessa sacada do roteiro. Tipo, cara, como é que eu faço o personagem sofrer uma evolução tanto no socialmente, intelectualmente, quanto dos poderes também, né? Pra dizer que ele evoluiu. Cara, genial. Genial. A gente identifica logo com o Homem-Aranha que a gente amava, que a gente ama, que é o mais amado também até agora, que é o Tobey, e faz conexões com o filme. É um filme muito inteligente. Eu gosto de todas as referências das capas da HQ, foi sensacional. Foi a construção, a gente viu a construção de um time de vilões. Finalmente ele tem um time de vilões só dele, que não tem nada a ver com Stark, com a indústria de Stark. Cara, isso tudo que o Dustin Daniel Craig, ele construiu pro personagem,
ele agregou pro personagem, foi maravilhoso. A aparição do Lápide foi uma comédia à parte, eu amei a aparição do Lápide, mesmo que tenha sido pouco tempo. E eu realmente consigo ver que é um filme de transição, mas é um filme de transição tão bem feito, sabe? Tão gostoso de ver, que foi o que o Igor falou, cara. Você coloca esse filme qualquer dia que você estiver tendo um dia merda, tendo um dia feliz, o seu dia, se tivesse sido bom, fica melhor, se tivesse sido uma merda, melhora muito. Então, é um filme maravilhoso, com uma mensagem muito positiva. E realmente, cara, Peter Parker e Homem-Aranha evoluíram de uma forma sensacional, melhor, espetacular. A gente tem muitas coisas aí pro futuro, né, Efraim, do personagem, que é o seguinte: a Jean Wolfe, né, uma das grandes sagas do Homem-Aranha nos quadrinhos é exatamente da morte dela. E a morte dela, né, na mesma saga, é onde nós temos Ed Brock com o Venom. É bem interessante. Tem um Venom solto aí, hein? Tem um Venom solto aí. É bem interessante que a gente pode ter com essa personagem estando no universo do Homem-Aranha. Achei muito legal a aparição dela lá, né? A atriz de The Bear, ela é sensacional. Não sei quantos aqui de vocês gostam, mas é muito bom. E, cara, abre muitas portas aí pra mais do universo. A morte dela é sensacional. A minha teoria é o seguinte, né? Só pra gente não deixar de falar da cena pós-crédito, é o seguinte. Cara, como o Franklin nos quadrinhos remodela tudo, né? Da forma como ele se lembra, eu acho que se nós tivermos Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland juntos em Guerras Secretas, pode ser que ele recrie o universo e o entorno do Peter Parker da maneira como ele se lembra a partir dos três. Com Oscorp, com Gwen, com Mary Jane, sabe? Com tudo isso, mais o Homem-Aranha. Então acho que pode ser interessante a gente ver isso, e os próximos filmes prometem, né? Eles vão dar uma descansada agora, né, Maria? Mas daqui a pouco eles estão de volta. É um filmaço. Eu acho que não é muita loucura dizer que o melhor trabalho do Hugh Jackman como Wolverine foi no filme Logan, assim como o Tom Holland fez o melhor trabalho dele nesse filme aqui do Homem-Aranha. É um filmaço. Então vejam esse filme quem não viu. E obrigado pela participação de vocês, obrigado pela audiência de vocês já sabem. Mandar um e-mail pra gente, mesa04@gmail.com, 04 numeral. A gente tá no Spotify, Deezer e outros agregadores, então curte, compartilha, manda essa gravação aqui pra galera que é fã de Homem-Aranha. Senhoritas e senhores, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês e até a próxima.